Boa noite a todos, boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Eu sou o Rodrigo Cunha, ufólogo, pesquisador de campo, apresentador, produtor do canal Rodrigo Cunha Ufologia e do grupo Ufologia Brasil Praia de Atafona, isso no Facebook, onde eu apresento lives ufológicas. Estarei hoje entrevistando o Carlos Iaques, que apresentará um resumo dos seus 250 estudos. Para ficar mais explicado, eu vou chamar o Carlos, que eu acho que ninguém melhor do que ele falar aqui para nós. E eu vou naquela famosa pergunta: Carlos, você está aí ou você foi abduzido? Boa noite, Rodrigo. Estamos Boa aqui a noite. postos. Graças a Deus. Então, Tudo bem com você, Carlos? tudo bem, tranquilo. Muito obrigado por ter aceito o meu convite, tá? Mais Ok. uma live aqui para a gente. Quero que você dê um alô lá para o pessoal que está do chat, né? Que veio aí te prestigiar. Muito obrigado por todos os que estão aí interessados nos agroglifos. Espero corresponder às expectativas dos senhores. Isso. Carlos, vamos começar. Eu vou ser mais rápido hoje aqui, dando um alô, uma boa noite para todo mundo aqui, porque temos muita coisa para falar. É bastante coisa e eu aconselho as pessoas, vocês que gostam de aprender, fique ligadinho, preste atenção, tá? Não entendeu alguma coisa? Faça a sua pergunta, tá? Mas a gente vai tentar manter as perguntas mais para o finalzinho, para não perder o fio da meada, né? A gente não perder o pensamento, tá? Quero dar uma boa noite aí, Maria do Carmo, o Júnior Fritz, deixa eu ver mais quem aqui, a Narimã, deixa eu ver, Maria do Carmo, Narimã e agora a Eliana, boa noite, são as minhas moderadoras aqui do YouTube. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Júnior Fritz, uma boa noite, tá? Júnior Fritz, sempre presente, muito obrigado. Estou melhorando aqui aos pouquinhos, ainda estou meio gripado, tá? A Valéria Rom, uma boa noite. Deixa eu ver mais quem que está aqui. O Emerson Ribeiro. Ô Emerson, tudo bem? Boa noite, boa noite. Vamos ser hoje bem direto. Vilma Amazônia, Dona Vilma, canal da Dona Vilma, quem se inscrevam lá, Dona Vilma, está faltando um pouquinho para os 1.000 inscritos. Vão lá, se inscrevam, vejam até o finalzinho a live dela, ajude o canal dela também. O Astolfo Carvalho, muito boa noite. Deixa eu ver mais quem. Eu acho que só. Por enquanto só. Daqui a pouco o pessoal chega e pergunta, né? E vamos começar a nossa live. Tá? Muito obrigado a todos. Quem puder ajudar, compartilhe essa live, coloque no seu Face, colhe lá o link da live, coloque lá no Face, ajude o canal a crescer. Estou precisando de inscritos, tá? E para chegar aos 1.000 inscritos, né? Para ver se a gente passa para o outro patamar aqui, que o YouTube libera mais coisas para a gente, mais ferramentas, tá? Ô, Carlos, então, como eu te disse, muito obrigado por ter aceito o meu convite. E agora em diante, o canal é seu. Pode explorar o assunto. Eu quero saber tudo. E eu vou ficar até mais caladinho hoje, que eu quero aprender. Cada live a gente aprende mais. Eu quero aprender bastante. É um assunto que me interessa bastante. Eu vou ter que Ok, botar então, lá. muito obrigado, Rodrigo. Uhum. Muito obrigado pela oportunidade de expor os estudos, de expor as ideias. E eu vou fazer um preâmbulo aqui de alguns minutos, 5, 6 minutos talvez, bem rápido, para situar de como é que eu estou
fazendo para chegar até as minhas ideias. Eu trabalho na filosofia do racionalismo cristão e em 1994, na URGS, eu sou técnico em mecânica industrial, um senhor do laboratório, meu chefe, engenheiro, me apresentou a fotografia de um agroglifo. Seriam 3 círculos, um dentro do outro, um maior que o outro. E aí eu comentei com ele, olha, que interessante, a médium ali da filial do Racionalismo Cristão me tinha falado uma vez que existiam 3 mundos, um ia na frente e tal, e era uma questão evolutiva. Mas, assim, ideias, não liguei muita coisa com coisa. Aí, em 2008, em agosto de 2008, eu, assim, estava no computador e resolvi ver essa questão dos agroglifos. E aí começou a minha saga. Entrei no site da revista UFO, fui pesquisando, fui trazendo os agroglifos e conseguindo fazer com que, de alguma maneira, matematicamente, eu conseguisse unir as informações numéricas da filosofia do racionalismo cristão às quantidades informadas pelas partes e número de partes, quantidade de partes que são formados os agroglifos. Então eu faço uma análise dentro da filosofia do racionalismo cristão a partir daquilo que eu leio numericamente nos agroglifos. Outra coisa, como eu falei, o agroglifo ele é feito no cereal. Cereal em inglês é cereal, e cereal com S em inglês é cereal. É uma pronúncia com pouquíssima diferença. Por quê? Porque o universo, ou mesmo a galáxia, é uma série de mundos. Mundos mais evoluídos e mundos menos evoluídos. Também galáxias mais evoluídas e galáxias menos evoluídas. É uma série, por isso se faz um cereal, a representação dos agroglifos. Outra coisa, esses campos de cereais, eles são uma lousa atualmente usada pelos aliens. Que aliens são esses? São os espíritos superiores, que já não têm matéria física. Ninguém vê uma nave, um disco voador, ou um ser de carne e osso fazendo agroglifo, porque ele é feito através de tecnologia fluídica, ele é feito por espíritos superiores, que não tem mais necessidade de andar com seu corpo físico. E então essa lousa que nos traz lições do universo é usada pelos aliens para nos dar informações. De que maneira? Não de uma maneira direta, tipo escrevendo uma mensagem, olha, a galáxia é eletrizada, ou há tantos tipos de mundos. Não é uma mensagem direta. Por quê? Porque eles inoculam a ideia do planeta e esse planeta, essa humanidade desse planeta, eles agem como mestres. A função principal do mestre é fazer pensar, não é dar a lição pronta. Então, eles dão a ideia e as pessoas que se interessarem pelo assunto têm que se virar, têm que estudar, têm que pesquisar, calcular, para conseguir a resposta exata. Qual é a resposta exata? É a que está na base daquilo que fez com que eles viessem aqui trazer as mensagens para nós. Então, o agroglifo, ele é um elemento de informação, mas também um elemento revolucionário. Por quê? Porque, como nós vamos ver agora em Milk Hill, no agroglifo de Milk Hill, ele traz a ideia do encontro de um novo planeta, de um novo mundo. E aí vai se desenrolar o desenvolvimento, vai se desenrolar as ações na filosofia, na espiritualidade, na tecnologia. Então, os agroglifos são algo revolucionário. Não são simplesmente uma fórmula química, ou o desenho de um novo motor, ou a eclipse solar do mês. Não é isso. Pode até ser isso, mas travestido disso está uma informação mais profunda, está uma informação mais necessária, está uma informação mais real, que nós não conseguimos captar. Nós conseguimos só captar o que está mais superficial. Parece um eclipse, parece o sistema solar. Mas se nós verificarmos, se nós tivermos elementos capazes de bem analisar os agroglifos, nós vemos que é uma mensagem muito mais profunda daquilo que nós pensamos que seja. Okay? Então você pode passar os slides aí, Rodrigo. Vamos começar então. Já vou abrir aqui um segundo.
Deixa eu só que entrou aqui. Pronto. Pronto, então no primeiro slide. Tá, eu vou botar a tela cheia aqui. Tá. Então, aqui, análise dos agroglifos segundo os parâmetros da filosofia do racionalismo cristão. Breves palavras sobre o racionalismo cristão. Uma filosofia que foi codificada pelo Luiz de Matos e o Luiz Alves Tomás. São dois portugueses que vieram para o Brasil e em 1910 eles codificaram essa filosofia. É uma filosofia profunda, é uma filosofia pura e ela ela traz ao ser humano a mostragem de que ele tem que se autoeducar profundamente para que ele consiga se harmonizar o máximo possível com o universo, que é toda vibração, que é toda positividade. Pode passar um segundo aí, Rodrigo. Vamos lá. Bem, digamos assim, uma das ideias do racionalismo cristão são essas aí. Acima da Terra existem hierarquicamente 5 tipos de planetas. Por quê? Porque esses 5 tipos de planetas nos enviam espíritos para reencarnar aqui. Porque no planeta deles, no planeta de estágio, não há condições de evoluir. Então, os espíritos vêm desses planetas mais evoluídos para reencarnar no planeta Terra. Somos, portanto, o 6º tipo. Óbvio, se nós temos 5 tipos de planeta acima da Terra, nós somos o 6º tipo. Isso é importante. Isso é importante ir anotando, porque depois a pessoa pode se confundir. As primeiras 33 categorias espirituais evoluem nas galáxias. Então, a partir da 34ª categoria espiritual, seria fora das galáxias. Sendo que dessas 33 categorias, as 17 primeiras categorias, elas reencarnam obrigatoriamente para aprendizado. Ou seja, não há como, se você está entre da primeira e da 17ª categoria espiritual, não há como você evoluir se não for reencarnando. Então, aqui na Terra, como é um planeta escola, existem reencarnados espíritos da primeira à 17ª categoria. Os da 18ª, 20ª, enfim, até a 33ª, reencarnam muito pouco aqui, raramente reencarnam. E aí são o Leonardo da Vinci, são os Einstein, são os Cristo, os Platão, né? São os mestres, eles vêm como mestre. Né? E outra informação, o espírito tem que desenvolver aqui, nesse planeta escola, no 6º tipo de planeta, os seus 11 atributos, que são os atributos mais primordiais, mais basilares, né? 11 atributos. Sendo que desses 11 atributos, a lógica é o 8º atributo, e a inteligência é o 4º atributo. Lógica e inteligência. Né? E o que acontece aqui nos agroglifos? A partir dos estudos que eu venho desenvolvendo, eu proponho que exista um 7º tipo de planeta. Mas, se vocês entenderem bem pormenorizadamente aquilo que eu vou explicar a partir de agora com uns desenhos, vocês vão ver que essa proposta de um 7º planeta, ou seja, um planeta primitivo, além da categoria mais baixa que a Terra, é uma evidência muito grande. É algo que realmente está... Só faltou escrever ali para nós deduzirmos. Tá? Então, o próximo, por favor. Pulou. É o 3, tá? É o 3, tá. Bom, aqui no caso, nós estamos falando de 5 tipos de planetas acima da Terra e 6 tipos, e o planeta Terra é o 6º tipo, ok? Então, aqui que nós vemos aqui, ó, na foto da esquerda aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 círculos concêntricos, um dentro do outro, ou um englobando o outro. Por quê? Isso significa o quê? Significa a representação das hierarquias, porque esses 5 tipos de mundos que estão acima do planeta Terra... Obrigado, Rodrigo. Esses 5 tipos de planeta que estão acima do planeta Terra, eles também são hierarquizados, porque os planetas evoluem, e conforme vão evoluindo, vão participando de outros tipos de trabalhos, enfim, vão tendo outras fases, outros conhecimentos, outra tecnologia, outra missão, né, no universo. Esse é o agroglifo da esquerda. Esse é o agroglifo da direita, nós também temos 5 círculos ali, ó. 1, 2, 3, 4 e 5.
Temos 5 círculos ali, né? Então, é bem patente isso que eu coloquei nas informações ali. Existem 5 tipos de mundos acima do planeta Terra. Nós somos, portanto, o 6º tipo. Próximo, por favor. Bom, como nós temos 5 tipos de planetas acima da Terra, e como nós somos o 6º mundo, e esses todos os mundos evoluem, a evolução é patente aqui na Terra. Olha que nós arrancávamos pedras com a mão aí, ó, cerca de 3, 4, 5 mil anos atrás. Hoje nós vamos a Marte. A evolução é patente. Então, todos os mundos estão sujeitos à lei da evolução, assim como o vegetal, como os animais. Tá? Então, se nós temos o 6º tipo de planeta que é a Terra, e nós evoluímos, deixamos de ser primitivo, então, na verdade, ele tem que existir um outro planeta para estar no lugar, para se tornar possível existir as tarefas ou a existência de seres que pertenceram ao nosso passado. E esse mundo mais primitivo, se está abaixo do 6º, ele é o 7º. Ok? Ok. Então, 5 mundos acima, nós somos o 6º, o mais primitivo que nós é o 7º. Né? Entendi. Então, se nós contarmos aqui, ó, nós vamos ver ali, ó, 7 círculos concêntricos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E por que há aquelas aberturas ali? Aquelas aberturas é para significar que o conhecimento dos mais evoluídos passa para os menos evoluídos, permitindo dessa forma que seja realizada a evolução dos mundos. As aberturas seriam essa daqui. Tem aquelas aberturas ali. É uma intersecção, né? Isso. Aqui. Todas essas aí, ó. Uhum. Um detalhe interessante aí, ó. 7º mundo, ok. Nós podemos ver que existem três círculos, 3 tipos de círculos, com o cereal em pé, que é o círculo mais escuro ali, é o cereal em pé, ok? E 4 tipos de círculos com o cereal amassado. Vou fazer uma rápida explicação, porque nós vamos ver isso mais adiante. O cereal em pé significa que a vida é inteiriça, ela não sofre opressão. Seria a representação dos 3 tipos de mundos de vida espiritual, onde não existe essa opressão da matéria, não existe a doença, não existe a morte, não existe a tristeza. Né? A vida é espiritual somente. E esses 4 círculos de cereal amassado, eles estariam representando a vida dos planetas de vida ainda material, que é essa opressão, que é essa, muitas vezes, a depressão, que é a pessoa passar por N problemas, né? Então, a vida nos mundos de vida ainda material, ela é opressiva. Por isso, o cereal está dobrado ali. E a vida nos mundos espirituais, ela é abundante, ela é feliz, ela é todo progresso, toda bem-estar. Por isso, o cereal está de pé, representando a pujança da vida espiritual. Próximo, por favor. Tá. Ô Carlos, tem 2 perguntas aqui que eu já vou te passar, que aí já adianta, senão daqui a pouco some essas perguntas para mim. A Lindelane pergunta assim, dá para ler aí? Você está vendo? Sim. Os agroglifos têm uma função, uma classificação? Olha, eu não percebi muito qual é a ideia que ela quer atingir, mas a função dos agroglifos é como eu disse no início. Os aliens estão fazendo como se os campos de cereais fosse um quadro negro, uma lousa, aquela que se usa na escola, que o professor escreve com giz, entende? Só que ao invés de escrever a mensagem assim, olha, os mundos se classificam assim, olha, tem hierarquia na galáxia, ao invés de fazer isso, eles colocam desenhos com quantidades para que nós possamos analisar, porque por exemplo, a evolução do espírito humano, ela não é feita de fora para dentro, ela é feita de dentro para fora. O conhecimento é que vem de fora, então o conhecimento está vindo de fora do planeta. Mas a evolução, ou seja, o encontro das respostas, nós é que temos que fazer. Então eles colocam a ideia para toda a humanidade discutir, para ver a que tipo de resposta vai se obter. Claro, um dia vai se obter a resposta correta. Né? Então eles são mestres. O mestre, ele não tem que dar a ideia
digamos, mastigadinha para o aluno. Ele tem que dar as ideias para o aluno buscar as conclusões, fazer o aluno raciocinar, aprender a raciocinar. E é isso que os mestres aliens fazem conosco. E ela continua. Quanto à classificação, eu não entendi muito. Eu vou E a outra pergunta? A outra dela também, qual a relação dos agroglifos com a geometria sagrada? Tá. Eu não lido por exemplo, com a palavra sagrada, que eu faço parte de uma filosofia que ela é bem racional e ela não lida com elementos sagrados ou coisa divina. Ela diz que no universo tudo é natural e tudo segue uma lógica, uma categorização, né? E nós vamos galgando esses detalhes, esses patamares, né? Mas a geometria, ela está aí, realmente existe essa é um passo talvez mais aprofundado do que os agroglifos, porque os agroglifos usam a geometria, eles usam o pi, eles usam a circunferência, eles usam os triângulos, eles usam o hexágono, eles usam o pentágono, né? Então é um passo mais, digamos assim, de análise estrutural do agroglifo, talvez, não de significação, né? Entendi. Deixa eu passar então para a próxima. O quinto. Um segundo só. Calma aí. Olha, aqui, interessante aqui, ó. No desenho da direita aqui, nós temos mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 círculos concêntricos aqui, tá? Então, é aquilo que eu falei, 5 mundos acima da Terra, mais o planeta Terra. Daí são 6, tá? São 6. Agora, nesse agroglifo da esquerda aqui, nós vemos que tem um grande círculo no centro e 3 círculos pequenos embaixo e mais 3 círculos embaixo e mais 3 círculos pequenos em cima. O que significa isso? Uma série ou família de mundos, ela é composta de 6 ou de 7 tipos de mundos. 6 tipos de mundos é quando ela está na fase de equilíbrio de contração. Ela não tem um mundo primitivo ainda. Então, ela tem 3 mundos de vida espiritual e 3 mundos de vida material. Quando através do planeta escola dessa série, o planeta escola encontra o mundo primitivo, que é o que vai acontecer conosco daqui a pouco, essa série entra no equilíbrio da expansão. Então, ela fica com 7 tipos de mundos. Tá? Então, nós podemos ver nesse agroglifo da esquerda que tem um grande mundo no centro, que é o que comanda, o grande mundo, o primeiro mundo de classificação primeira, né, que é o de luz puríssima, né? E depois nós temos 3 mundos de vida espiritual, e 3 mundos de vida material, né? Aqui nós temos, na direita, nós temos 6, e aí na esquerda nós temos a representação de 7, uma família de 6 e de 7 mundos. São os dois tipos de configuração que pode ter a família ou série de mundos. Né? O Carlos, fizeram uma pergunta que eu estava querendo até te perguntar. O Vitor Hugo pergunta, aquele agroglifo que tem um rosto de um Grey, ele é fake ou ele passou uma informação? Eu acho, tu vê, olha só, me parece, não sei, que aquele agroglifo não é fake. Entendeu? Porque eu tô meio distante aqui da jogada lá, mas tu vê que é um rosto que tem um olhar severo. É um rosto que tem um olhar severo e que no disco aquele eles conseguiram tirar algumas informações. Então é tipo assim, por que esse olhar severo? Porque a vida é séria, e nós estamos aqui pendente ao gozo, ao ócio, enfim, então é mais ou menos por aí. Tá? Era a minha curiosidade também, porque aquele ficou bem marcante, eu acho que para todo mundo, né? Que ainda mais com um disco, né? Deixa eu ver se eu botei esse aqui. Gente, deixa eu só explicar que às vezes o slide está passando sozinho, aí eu tenho que voltar, tá? Então não tem problema não, mas vamos lá. E outra coisa que esse rosto do alien ele foi feito ao lado de uma base de um telescópio, se não me engano, né? E que ninguém viu
viu movimentação nenhuma, né? Enfim, então tem tudo para ser um agroglifo verdadeiro. Né? Uhum. Esse é o anterior era o 5, né? Esse daqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu só voltar. O que a gente fez foi esse. Tá. E agora Isso. esse. Tá, ok. Tá. Então, vocês viram que eu falei ali, ó, que nós temos 7 tipos de mundos. Ou seja, nós temos 5 mundos acima da Terra, mais a Terra são 6. Né? E mais o mundo primitivo, são 7. Desses 7 tipos de mundos, 4 tipos são de vida ainda material. São eles o planeta primitivo, o planeta escola, que é igual à Terra, a escola, o planeta denso e o planeta opaco. Esse denso e opaco se refere à atmosfera psíquica, porque todo planeta tem a sua atmosfera psíquica. Nós não sabemos isso, mas todo planeta tem a sua atmosfera psíquica. Ou seja, todos os pensamentos e sentimentos estão circulando na atmosfera psíquica, e conforme você pensar, se bem ou mal, negativo ou positivo, você atrai a carga de pensamento correspondente dessa atmosfera psíquica. Então, o que eu falei? Se nós temos uma família de mundos, nós temos o equilíbrio da contração e o equilíbrio da expansão. O equilíbrio da contração é o quê? São 6 mundos. Aí não aparece o mundo primitivo, ou seja, o planeta escola ainda não encontrou, o planeta escola da série ainda não encontrou o planeta primitivo, o 7º planeta. Aí é equilíbrio da contração. Então, a série tem só 6 tipos de planetas. 3 de vida espiritual e 3 de vida material. Aqui nós temos a representação de 7 tipos de planetas. Por quê? Porque aqui ele está no equilíbrio da expansão. Ele já encontrou o planeta escola 6, já encontrou o planeta 7. Então já faz parte digamos assim, da família, o 7º planeta. Então, olha a diferença de tamanho que tem nos círculos. Os aliens botaram 4 círculos pequenos, né, para representar o quê? Os 4 tipos de mundos de vida ainda material. São os planetas menores, os de menor evolução. Né? São os planetas de vida ainda material. Depois nós temos 3 planetas enormes, que são os 3 tipos de planeta de vida já somente espiritual, que é o intermédio, o diáfano e o de luz puríssima. Sendo que o de luz puríssima é o que chefia a família de mundos. Sempre, não independente se ela tiver 6 ou 7 tipos, o mundo de luz puríssima sempre chefia a família. O que acontece? Por que não cresce isso, vai para 16, 15, 20 planetas de uma série? Por quê? Porque a evolução é tipo dominó. Quando entra um planeta primitivo, o lá da ponta já está saindo fora da galáxia. Ou se desmaterializou, não existe mais. Interessante. Entendeu? Entendeu? Por isso que não fica por isso que o sistema se mantém. Quando está entrando um menos evoluído, o outro já saiu. Ou o outro já saiu antes do outro entrar. Entendeu? É um efeito dominó. Entendi. Eles são interligados, igualzinho àquela outra, né? Ele tem aquela junção, né? Igualzinho daquele outro que a gente viu. Sim. É que a evolução ocorre para todos, né? A evolução ocorre para todos. Pode ser o próximo. Olha, esse aí é bastante interessante. O que eu falei ali naquele agroglifo que tinha os primeiros 7 tipos de mundos ali, que tinha os círculos concêntricos, que tinha intersecção. Que existem os mundos de vida material, que são os mundos opressivos para a vida, e os mundos espirituais, que são os mundos que a vida é pujante, a vida é total, a vida é feliz. Né? Não que não haja missões a serem cumpridas. Existe trabalho em todos os tipos de mundo, mas os trabalhos decorrem num ambiente muito melhor do que nós trabalhando aqui na Terra, por exemplo. Né? Então, o que acontece aqui? Nós vemos que, olha, primeiramente, nós temos 1, 2 e 3 círculos cheios. Olha aí, ó. Pode ver. Ó. Esse daqui, bota o cursor. Primeiro da esquerda aqui. No meio e no final, né? E o outro aqui, ó. Esse e esse final aqui, né? Isso. 3 círculos. Não, fugiu. Tá. 3 círculos
ou então, significa o quê? Os 3 mundos de vida espiritual. Os 3 mundos de vida espiritual, tá? Agora nós temos 4 metades ali, ó, pode observar. Aqui? Ó, uma metade, 2, 3 e 4. O que ocorre aqui? Ocorre que eles botam uma significação do seguinte: a vida nos mundos espirituais, ela é só espiritual, não existe matéria. Nos mundos materiais, a nossa vida é dupla, ela é material e espiritual, porque o espírito está aqui animando o corpo, né? E tu tem a tua função espiritual e tu tem a tua função material. Então eles colocam a vida como sendo a metade material e a metade espiritual. Para quê? Para significar os mundos de vida ainda material. Ou seja, numa outra análise, nós podemos dizer que a vida nos mundos materiais, ela é vivida pela metade. Porque a vida total você vai viver no espírito, nos mundos espirituais. A vida material você divide ela. Você não vive integralmente a sua felicidade, a sua harmonia, a sua paz de consciência, enfim. Você fica atribulado, você fica pressionado, você fica preocupado, muitas vezes doente, né? Então o mundo de vida material é um mundo pestilento. Ele não é um mundo ideal para a vivência do espírito, tá? Então por isso que eles botam pela metade ali, as quatro esferas representando os mundos, os 4 tipos de mundo de vida ainda material, em contraposição aos 3 de vida já somente espiritual, né? E agora você vê aqui, ó, quantos elementos nós temos aí, ó? Nós temos 7, ok? São 4 metades e 4 metades e 3 círculos inteiros, ok? São 7, né? É. Tá. E nós temos mais 4 minhoquinhas ali, não temos? Isso, aqui. Aqui. Isso. 4. 4 minhoquinhas. 7 mais 4 é o quê? 11. E aí o que acontece? Acontece que nós viemos reencarnar para desenvolver, como foi falado no início, os 11 atributos do espírito. Entendeu? Olha o que os caras fazem ali, né? Eles entrelaçam a vida espiritual com a vida material, colocam mais um elo, tipo uma corrente, para mostrar que nós temos que observar a quantia. E às vezes a gente se perde na beleza da forma, ou no tipo de forma que é. Mas a gente não se dá conta da mensagem que pode ter isso aí, na matemática. Tá? Próximo, né? Exato, próximo. Exato. Eu coloquei, olha, eu já vinha falando aqui, equilíbrio da expansão. Por quê? Então, exatamente por que este agroglifo equilíbrio da expansão? O que eles colocaram aí? É tipo uma perspectiva, um por dentro do outro, é uma coisa que inclusive, nós temos dificuldade de entender. Então, se nós contarmos todas as faixinhas pretas, os semicírculos pretos, os semicírculos brancos, nós vamos ver que tem 21 semicírculos. 21 semicírculos significa o quê? Significa 3 séries de 7 tipos. 3 séries de 7 tipos de mundos. Por quê? Porque as séries, Rodrigo, elas primeiramente, elas evoluem atreladas a uma segunda, ou seja, então fica 14 mundos, ou 12 mundos, tá? 6 e 6. Ou então elas aparecem atreladas em 3 séries, e aí elas ficam em 21 mundos ou 18 mundos. Vai encontrar várias vezes, vai ver percebendo nos meus estudos, que existem 18 e 21, existe 14, existe 7 quando representa a série sozinha, ou 6 quando representa a série sozinha. Por quê? Porque existe essa ligação. Ou seja, uma série de 7 mundos, ou de 6, se liga a outra de 7 ou de 6, porque elas estão atreladas. Esse atrelamento, nós vamos ver ali no grande 8 de agosto de 2008. Nós vamos perceber exatamente isso aqui que nós estamos vendo aqui. E agora tem um outro fator aqui que eu vou chamar a atenção, que é o seguinte. Detalhes... Seria o quê? Você falou o quê? 8 de... Oi? Você falou que data? 8 de... 8 de agosto. Não, isso aí é mais para adiante. Mais para adiante. Tá? Assim, ó. Olha aqui. Nós podemos perceber mais uma mensagem nas faixas de cereal plantado, na quantidade de faixas de cereal plantado, e mais nas trilhas de trator. Trilhas de trator são as mais fininhas ali, ok? Então, quantas trilhas nós temos? Ó?
trilha de trator, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O desenho se encaixa em 5 trilhas de trator, mas elas são duplas. Então, 5 vezes 2, 10. Quantas faixas de cereal plantado? 1, 2, 3, 4. 10 mais 4 são 14. Então, ali, esse 14 nos faz uma referência a 2 séries de 7 tipos de mundos. Ou seja, ele representa as 3 séries que evoluem atreladas mais proximamente, e também nos chama a atenção de que dentro dessas 3 séries existem 2 que são mais próximas, que são as 2 séries de 7 mundos, que são 14 mundos, que é representado pela faixa de cereal plantado e pelas trilhas de trator ali, né? Olha, bem complexo. Pode ser o próximo? Bem complexo. Tem que prestar muita atenção aqui para... Tá? Sim. Deixa eu... Próximo, né? Sim. Bom, o que nós viemos vendo? Nós viemos vendo que em 7 tipos uma família de 7 tipos de mundos, ou seja, no equilíbrio da expansão, ela não tem mais 6 mundos, ela conseguiu alcançar achar o seu mundo primitivo, que é dentro do próprio sistema solar, do planeta que vai encontrar ele. Nós vemos que essa série de 6 tipos de mundos se transforma em 7, quando encontra o planeta primitivo. Ok. Ao encontrar o planeta primitivo 7, ela fica, ao invés de ter 3 mundos de vida espiritual e 3 de vida material, ela tem 3 mundos de vida espiritual e 4 tipos de mundo de vida material. 3 de vida espiritual e 4 de vida material. O que nós temos aqui? Olha, nós temos 3 conjuntos de 4 tipos. Olha aí, ó. O Rodrigo pode passar aí, ó. Terminou um conjunto, 4, ó. 4, mais 4, e mais 4. Tá? Então, como nós vimos aquela anterior, aquela série que era com 3 séries de planetas, de 7 tipos de mundos evoluindo atrelados, nós temos aqui a representação dessas 3 séries, mas apenas com seus mundos materiais, que são os 4 tipos. Consegue me entender, Rodrigo? Entendi. O que me chamou a atenção nessa figura, parece que os mundos estão saindo, se expandindo para fora. Isso que me pareceu, tá vendo? Tipo, pequeno. Exato. Crescendo. Seria uma evolução. Não sei se eu estou errado ou se estou certo. Está certíssimo. É isso? É isso. Gente, eu não combinei nada com ele, não. Eu estou aqui falando, é o que me pareceu, né? Me pareceu quando eu visualizei isso em 3D, isso aqui estava vendo, e não... me parecia até prédios saindo de dentro, né? Mas é tipo cidade saindo, alguma coisa assim. Então seria mundos. Eu acho que é isso. Tanto eu vejo que eles usam vários artifícios, né? Porque o número tu pode colocar a representação do número por quantidade. Aí o que vai representar essa quantidade? Pode ser círculo, pode ser meia-lua, pode ser flor, pode ser, né? E na verdade isso representa que ele sai tudo, né? Ou seja, o planeta começa sempre da mesma esfera e vai se expandindo e vai crescendo. Isso não é um crescimento material, vamos dizer, de volume de matéria, é um crescimento de conhecimento. Tá? Pode passar, Júlio. Bom, essa figura 10, nós temos, no primeiro slide, ali, os que já estavam lá perceberam que eu falei que as 33 primeiras categorias espirituais, elas evoluem nas galáxias, né, nos sistemas físicos, né? Se nós contarmos todos os círculos escurinhos que tem ali, são 33 círculos. 33 círculos. Tá? Agora, olhando com um pouco mais de acuidade, esses círculos aí, isso. Estão interligados, eu estou vendo aqui, tem umas trilhas. É que eu vou falar. Agora, se nós olharmos com mais atenção, nós vamos ver que eles estão interligados.
7 a 7 cubos, 7 a 7 círculos, eles estão interligados. Tá? Isso mesmo. Olha, Fiz 1, 2, cubo. 3... Aí? Eu estou vendo um cubo aqui. Se É um você cubo, olhar, é um cubo. é um cubo. É um Né? cubo. É. Então é o seguinte, agora nós vamos olhar esses, ao invés de olhar como classes espirituais, esses 33 círculos, vamos olhar de uma maneira diferente. Ou seja, a cada 7 círculos ali, nós podemos notar que tem um cubo e marca d'água, ligando eles. Fazendo o quê? Fazendo, então, uma série de 7 tipos de mundos. Então, estão me fazendo entender? 4, 5, 6. Eu estou vendo aqui. Interessante, estou vendo aqui. Eles são ligados de 7 em 7 ali, né? Isso. 7 aqui e é ligado aqui. Esse 7 aqui é ligado com esse 7 aqui. Sim. Que é ligado com esse, que é ligado com esse, assim, e assim vai, né? Todos interligados. Sim. Então, assim, numa nova análise, então nós vemos que a cada 7 círculos há uma ligação de um cubo. O que acontece? Então, esses círculos passam a ser agora mundos. Então, nós temos em cada cubo ali uma família de 7 tipos de mundos. Tá? Como eu tinha falado antes ali, ó, as famílias se constituem de 7 tipos de mundos ou de 6 tipos de mundos. Tá? 7 tipos quando tem um mundo primitivo, 6 tipos quando ainda não tem um mundo primitivo. Tá? Agora, fazendo uma conta rápida. 6 vezes o 7 é 42. Tá? Aí daqui a pouco nós vamos ver esse 42 lá. Interessante. E aqui formou um triângulo. Formou um triângulo, né? Dentro de um círculo. Dentro de um mundo maior, vamos dizer assim. Bem complexo. É próximo? Ok. Bom, nós íamos também falando das hierarquias, né? Então, olha, o Rodrigo pode botar no sistema solar ali, ó. Isso aí, olha aí. Isso aí, aparentemente, seria o sistema solar, porque nós temos o Sol ao centro, depois nós temos, à esquerda, nós temos um planeta, que seria Vênus, depois, na segunda órbita, aliás, desculpe, seria Mercúrio, né, a primeira órbita ali, a segunda órbita seria Vênus, né, e na terceira órbita, o planeta Terra. Olha aí estaria o planeta Terra. E o que aparece em cima do planeta Terra ali? 5 círculos concêntricos. Para representar o quê? Para representar os 5 mundos, como eu falei no início. 5 mundos, 5 tipos de mundos acima do planeta Terra. Ok? Então, a Terra é o sexto. Ou seja, os outros 2 mundos, Mercúrio e Vênus, eles não têm vida. A Terra tem vida. E acima do tipo de vida da Terra, tem mais 5 tipos de mundos, hierarquicamente colocados. Tá? Agora, se nós contarmos os círculos que estão presentes nas órbitas, ali, e mais os círculos, são 12 círculos, tá? Ou seja, mais uma vez, uma referência aos 12 planetas de vida ainda material, presentes em 3 séries. Tá? Presentes em 3 séries de 7 tipos de mundos. Tá? Ou seja, tu tem 4 planetas de vida material, 4 planetas de vida material em 3 séries, 4 vezes 6, 12. Então, esses 12 círculos representam isso aí. Tá? Agora, mais os 5 círculos nas hierarquias, ali os 5 círculos concêntricos acima da Terra, ali embaixo, ali, fazem 17. E 17 quer dizer o quê? Que a Terra ainda é um mundo de vida material que pode receber para a evolução da categoria espiritual primeira até a categoria espiritual 17ª. Porque acima da 17ª, os espíritos não precisam reencarnar mais para a aprendizagem. Então, só vem aqui, raramente, como eu falei, é um Da Vinci, é um Einstein, é um Platão da vida. Tá? Outra coisa, nós temos 9 círculos sutis. O que seriam esses 9 círculos sutis?
são as linhas fininhas ali que perfazem os círculos, tá? Se nós contarmos bem ali, nós vamos ver que há 9 círculos. Então, esses 9 círculos são os mundos de vida espiritual presentes em 3 séries. Ou seja, em cada série, fixamente, essa quantidade de mundos de vida já espiritual não muda nas séries, é sempre 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. 3 mundos, 3 tipos de mundos de vida espiritual vezes 3 séries, dá 9 mundos. E se nós somarmos 9 com 12, que são os mundos de vida material com o mundo de vida espiritual, nós temos 21. 21 é 3 séries de 7 tipos de mundos. Né? Eu acredito piamente que é algo muito simples, é só que as pessoas não estão antenadas. E eu acho que eu estou contribuindo para dar o clique. A pessoa vai ver isso aí e vai, sabe, ela consegue pegar rapidamente a ideia, é uma ideia simples, né? É uma ideia matemática, né? Mas só que tem porque não foi visto ainda, como essa menina falou, ela não foi visto ainda, não foi aliada à matemática às quantidades da espiritualidade. Entendeu? Entendi. No momento que tu não tem referência de matemática para saber o que está ali, pode ver até as quantidades, mas tu não sabe o que aquilo significa. Mas se tu aliar o significado das quantidades à espiritualidade, como eu estou fazendo, consegue encaixar, consegue desenvolver a ideia e consegue ter uma sequência. Por exemplo, eu tenho 255 estudos de uma sequência de todos eles confluentes, né? Todos eles com a mesma sintonia, né? Podemos mudar. Tá, a dona Vilma aqui, ela falou assim, afinal, estão nos avisando de alguma coisa, né? Então eu acho que até não é só avisando, estão ensinando, né? Seria mais isso? Exato. Ensinando a gente. Avisando que vamos encontrar o mundo primitivo. E avisando que a espiritualidade e a filosofia devem ser o condutor do homem, antes da tecnologia. Tu vê que no alfabeto, a palavra S de sabedoria vem antes da palavra da letra T de tecnologia. Por quê? Porque se tu não alcançar sabedoria, tu vai usar mal a tua tecnologia. Não é assim? Uhum. E a sabedoria tu só alcança com a filosofia, com a espiritualidade. Né? Nos 4 mundos de vida ainda material, os 4 tipos, o que impera é a inteligência. Nos mundos de vida espiritual, o que impera é a sabedoria. É diferente. A sabedoria é a inteligência voltada para o bem de todos, com a inteligência aplicada ao amor, né? Ou amor aplicado à inteligência. Essa é a sabedoria. Dona Vilma, eu tô vendo que ela tá ligadinha, ela tá querendo saber tudo. Ela tá perguntando ali, como o senhor chegou nessa conclusão? Ela pergunta mesmo, Dona Vilma pergunta. Olha, o Rodrigo, eu acho que tu deve pegar o e-mail dela e passar meus estudos para ela. Daí ela vai, se eu vou explicar aqui, vai mais meia hora. Ah, entendi. Eu tenho Olha, eu te falo uma coisa, hein? É muita coisa. Eu recebi aqui, eu li, eu quase bati, o tico e teco aqui meu quase bateu um com o outro aqui, tá? É coisa impressionante. Vamos lá, vamos continuar. Né? Vamos continuar e tem mais gente chegando. A Pietra chegou também agora. Todo mundo falando para deixar o like. Deixa o seu like, é isso eu peço. Deixa o seu like e se inscreva no canal. E essa explicação tem que ficar ligadinho mesmo, senão vocês não vão entender, não. Né? Vamos lá, é próxima, né? Isso. Olha que interessante. Quando a gente fala em evolução, em série de mundos, e a gente fala que em evolução, ou seja, o mundo primitivo vai evoluir, vai se tornar uma escola, ou seja, de 7º passa para 6º. O mundo escola, como a Terra, vai evoluir, vai se tornar um planeta denso, ou seja, de 6º para 5º. O mundo denso vai se tornar um planeta opaco, ou seja, de 5º denso para 4º opaco. Essa é uma sequência de evolução, isso vai acontecer. Claro, se nós não destruímos a vida no planeta Terra. O que acontece aqui? Nós temos um entrelaçamento, 3 tipos de planeta.
Nós podemos dizer que o planeta maior é o de maior evolução. O do meio é de média evolução. E o menorzinho é o de pouquíssima evolução. O que acontece? O planeta maior já está dispensando dele, ó, é o planeta maior, ali naquela intersecção ali, Rodrigo, por favor. A intersecção, isso. O planeta maior já está dispensando certo tipo de tecnologia, certo tipo de vivência, certo tipo de problema, e isso já está em último lugar nesse planeta. Porém, esse aspecto que ele está dispensando de si está sendo o aspecto de ponta do mundo que vem mais abaixo. Deu para entender? Toda a tecnologia, digamos, que ele está dispensando, está entrando no outro mundo ali como se fosse de primeiro mundo. Entendeu? Ô Carlos, Agora, essas linhas que eu vejo na maioria dos desenhos, eu vejo essas linhas. Seria o quê? Isso aí são as trilhas de trator, Rodrigo. Ah, tá. Isso. É isso que eu estava imaginando Então, aqui. É que eu falei, né? Agora, o mundo no meio ali, por favor, Rodrigo. No meio? No meio, Isso. Isso aí, tá. Então nós vemos que o mundo de maior evolução, de grandíssima evolução, está dispensando a tecnologia, os conhecimentos, que não servem mais para ele. Ele já está num outro patamar. E aí esse conhecimento que ele está dispensando entra no segundo mundo ali, ó, como uma intersecção. Entra como se fosse o conhecimento de ponta, né? As invenções do momento. E nós temos a parte do meio ali, desse mundo do meio ali. Nós temos a parte do meio. Essa parte é genuinamente parte que pertence a este mundo. Ou seja, é o conhecimento, a tecnologia que está sedimentada, está em pleno uso ali. Ela não é mais de ponta, nem está sendo banida. Ela é, digamos assim, a marca registrada do mundo, certo? E mais abaixo desse mundo do meio, nós temos que ele está interseccionado com o menor. Ou seja, a mesma coisa que acontece com o mundo de maior evolução, ou seja, a tecnologia que não serve mais para esse mundo do meio, ele passa como sendo de primeira mão, de primeira linha, para o mundo que vem abaixo. Entendi. Entendeu? Entendi. Essa é uma análise agora das trilhas. Olha, nós temos 1, 2, 3 trilhas de trator. Essas trilhas são duplas. 3 vezes 2, 6. Nós temos mais 2 faixas de cereal plantado. 6 mais 2, 8. Esse 8 é o quê? É o 8º atributo, que é a lógica. Essa é a mecânica da lógica da evolução. Os mundos vão passando, vão tirando de si a tecnologia que não serve, e os aspectos todos que não servem, e passando para os mundos de menor evolução. Interessante. Pode ser o outro. Esse aí é bonito, hein? Esse aí. 8 de 2008. Olha a data que o pessoal escolheu, né? Por que esse 8 aí? Eu acabei de falar, é a lógica. Vamos ver a lógica desse desenho. Olha que interessante. Nós viemos vendo que temos uma família de 7, vamos começar com 7 tipos de mundos. Essa família de 7 tipos, ela se liga a outra família. Daí forma 2 séries. Aí forma 14 mundos. Mas essas 2 séries se ligam a uma de maior evolução. E aí forma 3 séries. 3 vezes 7 mundos dá 21 mundos. Tá? Agora imagina que essas 3 séries, que evoluem atreladas mais proximamente, ou seja, esses 21 mundos, se ligam a outra série de mundos que tem vida, naturalmente, mais 3 séries. Então nós temos 6 séries de 7 tipos de mundos. E 6 vezes 7 dá 42. Se nós contarmos os círculos ali, ó, vamos pegar a argola de baixo. Só a de baixo, que é a mesma de cima. Nós vemos que tem 21 bolinhas ali, 21 círculos. Mas tem os pininhos do lado ali, ó. Os pininhos por fora ali, ó. Tá vendo? São mais 21. Então nós temos 21, são as 3 séries que evoluem atreladas mais proximamente, e por fora, mais 3 séries que evoluem atreladas. Isso é uma representação das séries de mundos, tá? E por que é dentro, né? Isso. Tu vê, por que por dentro e por fora? Porque essas 3 séries aqui que fazem a gola com os círculos, elas são médias, de média evolução. E de cima e embaixo tem de média evolução. Por quê? Por causa do equilíbrio.
Aí nós vemos que as séries representadas nos tracinhos por fora, elas têm mais evolução. E as séries representadas com os tracinhos por dentro, elas têm menor evolução. Entendeu? Entendi. Para manter o equilíbrio, né? Três séries embaixo com evolução igual às de cima, e depois aqui embaixo as que têm mais evolução por fora, e lá em cima as que têm menos evolução por dentro. Tá? E uma maneira de representar o espírito nos agroglifos digamos assim, a quantia de 11. Por quê? Porque 11 significam os 11 atributos que o espírito tem que desenvolver ao longo do seu reencarne até atingir a 17ª reencarnação, a 17ª categoria espiritual. Desculpa. Então, se nós contarmos ali no centro, ou seja, centro como significado de comando. O que comanda essa função toda de evolução aí? É o espírito, são 11 círculos, porque quem comanda isso tudo aí é o espírito, os espíritos dos mundos mais evoluídos. Pode contar como tem 11 círculos ali. Tá? E qual é a mecânica desse desenho aí? A mecânica é o seguinte, lá, Rodrigo, debaixo aqui, ó, no círculo menor lá, mais à direita. Lá em cima, isso aí. Esses mundos aí são os 3 mundos primitivos. Depois, 1, 2, 3. Depois, os 3 escolas, depois os 3 densos, depois os 3 opacos, depois os 3 intermédios, depois os 3 diáfanos, depois, o último e maior ali, os 3 últimos maiores são os mundos de luz puríssima. Por que eles botaram ali? Porque isso aí significa afinidade. Afinidade. O mundo de uma série, ele não tem afinidade com o seu próximo hierárquico. Ele tem afinidade com o mundo mais próximo da sua evolução de uma outra série, a série que evolui mais próxima a ele. Daí que nós vamos ter que desenvolver as viagens intragalácticas, né? A nossa engenharia aeroespacial vai ter que desenvolver. Aí vem os discos voadores, vem toda essa série de aperfeiçoamento aí, né? Porque uma das missões do mundo é essa. E aqui seria o que você falou aqui, essa parte? O centro de comando de toda essa hierarquização aí. Porque isso aí é uma evolução, né? Porque isso aí é vivo, né? O mundo vai passando de escala em escala até atingir a escala maior, né? Muito interessante. Vamos ver quantas trilhas de trator tem aí. Vamos ver aqui, ó. Quantas trilhas, ele está inserido em quantas trilhas de trator? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está inserido em 7 trilhas de trator. Tá? Uma alusão ao quê? Ao mundo primitivo, né? Que é o 7º, né? Vamos ver quantas faixas de serial tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faixas de serial. Uma alusão ao quê? Ao planeta Terra. O que ele fez aqui? Ele pegou 7 trilhas de trator, que são as mais fininhas, que pode dar uma conotação hierárquica de menor evolução, e coloca um planeta primitivo, que é o 7º. E as faixas de cereal, que são as mais largas, que pode dar uma conotação hierárquica de maior evolução, ele coloca como a Terra. Obviamente que a Terra é mais evoluída que o mundo primitivo. Então, até isso eles conseguem fazer no cereal. Muito interessante. Muito. Tá. Teve uma pergunta aqui, antes de a gente passar. O Antônio Campos perguntou se já mediram os diâmetros desses círculos. Varia muito. Nessa foto mesmo tem vários, né? Tem vários diâmetros. Mas nós podemos observar que eles seguem alguma progressão, né? É isso que eu ia falar, uma proporção. Isso, proporção, exatamente. Exatamente a palavra que me faltou, proporção. Nesse caso aqui, ó, eles são bem proporcionais. É tipo uma Fibonacci, alguma coisa do tipo assim. Eu tentei calcular e ver, mas não tenho equipamento próprio para isso. Teria que ter um CAD bom, alguma coisa do tipo para ver isso aí, né? Bem interessante. Então, no centro, o centro é o comando, é o 11, é o que comanda é a inteligência.
E a inteligência é do espírito. Não tem nenhuma inteligência artificial, não tem um Deus para comandar. Não, são os espíritos dos mundos mais evoluídos da galáxia que comandam essa sistematização evolutiva. Por exemplo, tal mundo está precisando agora da vacina, uma vacina lá, antipólio. Tal mundo está precisando que se invente o avião, se invente a lâmpada, aí esse programa o espírito vai encarnar, vai descobrir, o espírito vai inventar a vacina. Né? É assim que funciona. Pode ser o próximo. Bom, isso aí vamos passar porque ele estava ligado com o início do filme 2001. Isso, eu vi o videozinho, que até abriu, mas eu tenho medo até de passar e o YouTube dar um strike aí. Certo. Mas, na verdade, esse daí é aquela parte de 2001, que o macaco pega, né, um pedaço do osso e joga para cima, né? É aquele bem tradicional. Quem quiser conhecer, e não conhece, vale a pena ver esse filme. Muito bom. 2001, o interessante, Rodrigo, eu coloquei esse vídeo aí porque o que ocasiona a chegada da inteligência nos símios é o monolito preto, tá? Que ele é o símbolo da inteligência, onde ele para ele dá a inteligência. E o que vai acontecer com nós? Eu fiz uma analogia. Nós vamos chegar no planeta primitivo e nós vamos encontrar mais ou menos isso aí. Nós vamos encontrar hominídeos. Nós não vamos encontrar dinossauro, brontossauro. Não, nós vamos encontrar hominídeos. E sem inteligência. Não existe vida inteligente no planeta primitivo. Então nós vamos levar essa inteligência aí. Então eu mostro como sendo quase como uma como é que se diz, uma ideia do futuro, assim, uma premonição, né? Esse Kubrick, Stanley Kubrick, porque vai chegar, nós vamos colocar a inteligência nesse planeta e o cubo ali ele tem seis lados, né? O cubo tem 6 lados. E nós somos o planeta 6 e vamos levar a inteligência. Entendeu? Foi mais ou menos essa analogia que, como se ele fosse um visionário, né? E 2001, em 1968, quando foi feito esse filme, lançado esse filme, faltavam 33 anos para 2001. E agora nós vamos ver acho que o próximo é Milk Hill. Nós vamos ver o que acontece em 2001. O Kubrick foi um visionário, no caso. Olha aí. Pode passar, né? Sim, é isso aí. Tá. Então, olha aí, olha o que nós temos aí. Em 2001. Bem, como nós vimos falando, nós temos 6. Nós vimos no agroglifo do Grande 8 ali, que nós temos em cada argola 21 mundos por fora, e 21 mundos ao centro, e mais 21 por fora, embaixo, e 21 por cima e em cima. Bom, se nós pegarmos a argola de baixo, nós temos 21 mundos, que são os planetinhas ali, mais 21, que são 42. Tá? 42 mundos. Ou seja, 6 séries de 7 tipos. Por quê? 6 vezes 7 é 42. Tá? 6 vezes 7 é 42. Então, o que ocorre aí? Nós vemos deduzindo, né, que o planeta escola Terra, o planeta classe 6, vai encontrar um planeta 7, planeta primitivo. Então vamos pegar uma curva. O Rodrigo bota no início de qualquer curva que tenha numeração para nós aí. Lá em cima, lá no centro. E aqui embaixo, aí, tá. Segue essa curva aqui, ó, essa curva. Tá, nós temos. Isso aí, pode ser. Aí nós vemos ali, ó, e vamos analisar esse desenho como se ele fosse um fluxograma planetário, tá? Então o mundo parece. O planeta nasce lá no primeiro, lá no centro, nasce, e vem por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O 7 o que é? A sétima bolinha ali, o sétimo círculo, ele está representado como sendo o maior círculo de toda a curva. O que é isso? São 6 curvas todas iguais, tá? O que é isso? Isso significa
que ali está representado o planeta primitivo. Ou seja, por que ele está representado como sétimo? Ele passou por uma fase, duas, três, quatro, cinco, seis fases. Porque esses 1, 2, 3, 4, 5, 6 anteriores são as interferências dos mundos de maior evolução que trabalharam na superfície deste mundo para configurá-lo ele como planeta primitivo. Né? Fizeram a genética, fizeram a planta, fizeram as transformações necessárias, tudo para que esse mundo estivesse pronto para o encontro, para ser encontrado pelo planeta 6. Tá? Que o planeta 6 estaria encontrando ele. Mas vamos seguir essa aí, certo? Então vamos analisar outro aspecto, a curva de Gauss. A curva de Gauss, temos o nascimento, lá no primeiro, lá no centro, tá? Lá no centro, ó, depois nós viemos por ela de novo, e temos a curva de Gauss é nascimento, visto, fenecimento e morte. É a curva de Gauss. Tá? Então nós temos no 7 como se fosse o ponto de maior viço. E o planeta primitivo está ali, de maior viço. Ou seja, o planeta primitivo está na total pujança da sua vida material. Tá? Agora, vamos seguindo. Esse planeta sétimo, ele recebe o 6 ali. Nós vemos que do lado, Rodrigo, aqui, na outra, lá aqui embaixo. Aqui no 7, aqui está o 6 do ladinho do 7 ali, ó. O que é esse 6? Esse 6 é o planeta escola que encontrou o sétimo planeta. Que vai levar a inteligência para esse planeta. Então nós observamos que esse 7 agora começa outra escalada. Segue a curva, Rodrigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e novamente vai encontrar outro 7. Quando ele está bem pequenininho, ele encontra outro 7. O que acontece aqui? Quando o planeta escola, que é o 6º, encontra o 7º, ele leva a inteligência. Ao mesmo tempo que ele leva a inteligência, começa a aumentar a população de humanos deste planeta e começa a exploração dos recursos naturais deste planeta. Ou seja, começa a alteração total daquela vida, aquela floresta, aquela rio tudo limpo, aquele mar tudo limpo, começa a ser alterada. Por quê? Porque nós temos a presença da vida inteligente, que está na natureza daquele mundo. Em direção a quê? Em direção ao depauperamento ou ao oferecimento dos recursos materiais desse mundo. Igualzinho aconteceu conosco. Então, por isso que lá no fim dessa curva, ó, lá quando ele chega na posição de 6, ele vai encontrar outro 7º mundo. O que é isso? Isso é uma lei evolutiva. Todo mundo classe 6, como a Terra, vai encontrar o mundo classe 7. Porque ele tem que passar a vida adiante. Ele que passa o bastão, vamos dizer assim, da evolução. Tá? Agora, um outro aspecto, no caso, se nós analisarmos sob a ótica de Lavoisier, ou seja, nada se perde, tudo se transforma. Quando o mundo chega lá no final, né, o 6, ele vem para cima ali, ó. O mundo primitivo segue a curva lá para baixo, tá? E o mundo que encontrou ele vem aqui para cima, ou seja, vai em direção ao centro. Ou seja, por quê? Porque ele vai ter tendência de perder a sua crosta. A sua crosta vai ser utilizada para outra civilização. Os mundos superiores vão trabalhar neste mundo para reorganizar ele, curar ele, vamos dizer assim, deixar ele prontinho para uma nova humanidade. Vamos analisar o seguinte: quando o espírito reencarna, cada reencarnação ele tem um corpo. Tá? Ele monta o seu corpo, ele trabalha na construção daquele corpo e vive a sua vida. 70, 80 anos. No caso do mundo, nós temos as humanidades. O que acontece? No caso do mundo, o mundo é fixo. As humanidades equivaliam neste mundo. Entendeu? As humanidades variam neste mundo, tá? Outra coisa. Nós temos aqui um total de 409 círculos. Primeiro vamos falar outro detalhe. Por que nós temos 6 curvas ali? Porque nós temos 6 tipos de mundo na galáxia. E esses 6 tipos de mundo são os que encontram o planeta primitivo. O 7º planeta, que é o primitivo, ele não encontra ninguém, ele é encontrado. Para encontrar alguém, ele tem que entrar receber inteligência e se alçar a fase de escola, depois progredir que nem nós progredimos, então daí ele vai achar o seu mundo 7º. Então, é uma lei evolutiva. Né? Outra coisa,
nós vemos que nós temos 3 8 estilizados. Olhem bem ali, ó. Olha que não dá para formar. Nós pegamos duas curvas, uma curva em metade de uma, depois outra curva a metade da outra, nós temos um 8. Então nós temos 3 algarismos 8 representados ali. Por que 3? Nós fizemos 8 algarismos, 8 vezes 3, nós temos 24. 24 é a quantidade de mundos de vida ainda material presentes em 6 séries de 7 tipos de mundos. Por quê? 42 menos 24 é 18. 18 é a quantidade de mundos de vida já espiritual, que são 3 por série. 3 vezes 6, 18. E como são 4 mundos de vida material em 6 séries, 4 vezes 6, 24. Outra coisa, nós temos ali a formação de 3 S's. Olhe bem aí, 3 S's. Né? Uhum. Né? Por quê? Porque seria 6, ou 6. 3 vezes 6, 18. É aquilo que eu falei, são os mundos de vida espiritual. São 3 vezes 6, 18. Então, os 18 com 24 dá 42, que é uma argola do grande 8. A outra argola tem mais 42 mundos, que são mais 6 séries. O grande 8 tem 12 séries e 7 tipos de mundos. Tá? Bom, agora um outro aspecto. 409 círculos totais desse desenho aí. O que acontece? Na razão π, nós temos o 3,14159. Podem até escrever esse número aí. 3,14159, a razão π. O que ocorre? Nós temos a terceira casa da razão π é o 4. O 4 nós vimos no racionalismo, estão ali nos escritos, que é o atributo da inteligência. Se o 4 é o atributo da inteligência e está na terceira colocação, nós precisamos fazer uma analogia. A Terra é o terceiro planeta. Então, está representado no π, que é o terceiro planeta, tem inteligência. Terceira casa é o 4. Tá? Depois do 4, no π, nós temos o 15. Nós temos uma unidade astronômica, que é praticamente 150 milhões de quilômetros. Certo? Esses 150 milhões de quilômetros é considerado o ponto zero da vida. Ou seja, onde começa a vida vegetal, animal, hominal. Né? E o planeta necessita de uma estrela, orbitar uma estrela, para que seja a vida. É o ponto inicial, é o ponto zero. Então, ali, ao invés de ter o 15, nós vemos que está o zero. Mas esse zero, se nós substituir pelo 15, nós ficamos com o π, 415, 9. Entendeu a sutileza dos caras? Estou entendendo aqui, estou entendendo. Tá entendendo? Como eu li também um pouco, não deu para ler todo o seu trabalho, mas eu li bastante, eu já estou pegando mais ou menos o que você quer falar. Sim. Passa para o outro. Não é complicado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí, para aí. Esses pequenininhos aqui, que todos têm um pequenininho aqui, né? Para cá e para cá. Eu percebi isso. Eu vou dizer uma coisa então aqui. Ó. O total desse que contabilizado aqui é 409. Mas, inclusive está no meu trabalho isso aí. Mas, se nós observarmos bem, no final onde o desenho fica pequenininho, falta espaço ali, falta 3 círculos em cada curva. Então, olha bem, faltam 3 círculos em cada curva. 3 vezes 6 são 18. Então, faltam 18 círculos nessa curva. 18 círculos ao total do desenho. Tá? Então, eu tenho as ideias colocadas em relação então, 409 mais 18 dá 427. Né? Então, é interessante. Né? E aí, 427 dá o quê? Nós somamos 4 mais 2, 6, mais 7, 13. Né? E aí dá o π invertido, né? 13 é um π invertido, porque seria 3,1, né? E aí 3,1, 3, bota o 4, bota o 15, bota o 9, nós temos o π ali, o início do π. Entendi. É complexo bastante. Mas se der 2, 3 lidas e pegar um lápis e apontar, o cara memoriza, não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu sei decorar isso aí, porque eu estou desde 2008 trabalhando isso aí. Dei uma palestra no Colégio Militar aqui em Porto Alegre, outra palestra no centro comercial, também em 2017, e eu estou sempre revendo esses desenhos aí. Né?
Se quiser mudar, pode mudar, Rodrigo. Então, aqui, no cristianismo, olha bem como está atrelado isso. A evolução dos mundos, a filosofia e o cristianismo. Olhe bem como está atrelado isso aí. O peixe, no cristianismo antigo, era usado como símbolo do renascimento. Né? Tipo uma ressurreição, alguma coisa assim. O que nós temos aí? Nós vemos lidando com a ideia de 7 tipos de mundos. 3 séries que evoluem atreladas com 7 tipos de mundos. 17 e 21. Entre cada um desses peixes aqui, nós temos 7 círculos. 7 tipos de mundos. Nós podemos ver que está hierarquizado ali, ó. Do menor ao maior, ó. 2, 3, 4. 7. Ó. 7, né? Tá? Então, nós temos 21 mundos. Mas no grande 8, nós vimos que cada argola tem 21 mais 21, que são 42. Né? 42 mundos. Tá, fora tem 21 mundos. Ok. E aqui dentro? Vamos observar. Bota lá no rabinho do peixe lá, ó. Isso aí, tá. Essa parte escura, aí. Agora vem para dentro do peixe aqui, ó. Não, para dentro do peixe, aí, tá. O rabinho do peixe são 2 partes. Mais para cá, Rodrigo. Mais dentro no corpo do peixe. No corpo do peixe. No corpo do peixe, tá. Mais o corpo do peixe são 3 partes. Mais a cabeça do peixe são 4 partes. Agora nós temos a guelra, 5 partes. A boca, 6 partes. E o olho, 7 partes. Ou seja, cada peixe desses aí representa mais uma série de 7 tipos de mundos. Como são 3 peixes, novamente 21 mundos. Com mais os 21 de fora, são os 42 mundos que está representado igual no grande 8 que nós vimos ali. 42 mundos embaixo e 42 mundos em cima. Por que renascimento? Olha só, bota na boquinha do peixe ali, por favor. Aqui na boca? Olha, isso, deixa aí. Olha, nós vemos que se nós pegarmos um sentido horário, nós vemos que o mundo chega grande na boca do peixe, né? Ou seja, o mundo de maior evolução, que é o de luz puríssima. E, logo em seguida, ele passando pelo peixe, ele já é um mundo pequeno. O que é isso? Isso é a transformação que eu falei. É o renascimento. Ou seja, a matéria daquele mundo, que não serve mais daquele mundo, que tem vida só espiritual, não precisa mais da matéria de nenhum tipo, não precisa da rocha, do ferro, do milho, do alimento, nada. Essa é a matéria desse mundo, que já cumpriu sua missão, e a humanidade já se desligou dele, nós se transforma no mundo de menor evolução, que é o mundo primitivo ali, ó. Que é o 7º mundo, ó. Tá? Aí nós temos 7, 6, em cima 6, 5, 4, 3, 2, 1 novamente, e se transforma novamente. Entendeu? Como eu falei, o espírito, ele para evoluir, ele usa vários corpos. E os mundos, para auxiliar a evolução, ele serve a várias humanidades. Entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas relatam que a gente vê às vezes pesquisas, né? O mundo Terra já está na sua 3ª, 4ª humanidade. E acredito que deva ser isso. O que acontece aqui? Por que nós, por exemplo, no mundo primitivo, nós não vamos encontrar dinossauro? Porque o dinossauro, ele faz, tipo assim, um carro quando sai da linha de montagem. Ele passou por todo um processo, com formação de chapa, pintura, é tudo novo. Tá? Ele sai da linha de montagem. Mas aí tu usa 10 anos o carro, aí tu pode fazer uma reforma, deixar ele novo. É a mesma coisa no mundo. Os dinossauros estão lá na primeira fase do mundo, eles vêm aqui para trabalhar a terra, para largar os estercos, para transformar os elementos minerais em elementos biológicos. Entendeu? Então ele é uma usina de transformação. Por isso é aqueles baita bicho de toneladas, porque ele tem que trabalhar, comer e largar excremento para trabalhar a terra. Então essa é a primeira fase do mundo. Depois o mundo só vai sofrendo reformas, que nem o carro. Ele não entra mais na linha de montagem. Tá entendendo, Rodrigo? Uhum. Entendi, estou entendendo. Então, aí serve a várias humanidades. É um trabalho mais simples. Né? Só ir lá para o slide. Pode passar aí. Uhum. Bom, aqui nós temos o seguinte. Nós trabalhamos com a ideia de 6 séries, né? Que são uma das argolas, né? A outra argola tem 42 mundos, a outra argola tem 42. 42 são 6 séries e 7 tipos de mundos. 4 de vida material e 3 de vida já somente espiritual. O que ocorre aqui? Ocorre que aqui está representado que
que nos mundos das pontas, olha, das pontas das estrelas, nós vemos que há uma estrela no centro. Por quê? Porque os mundos que orbitam as estrelas, que têm vida, eles precisam da energia, da luz, do calor e da gravidade dessas estrelas. São os mundos de vida ainda material. Então nós temos ali, ó, 1, 2, 3, antes da, olha, até a órbita tem três, olha, o terceiro mundo da órbita ali. Quem é que está na terceira órbita do sistema solar? É a Terra? Não é a Terra? E nós somos um mundo de sexta categoria. Ok, vamos contar agora, para cima, Rodrigo. Primeira categoria, sexta, quinta, quarta, terceira, segunda, mais um. Primeira. Esse mundo de primeira categoria, ele já faz parte de um outro ideário, de uma outra hierarquia, de tão avançado que ele não tem mais nada a ver com a vida material. Enquanto nós temos lá no início da evolução, esse mundo de vida espiritual que comanda a nossa série, por ser o tipo mais evoluído do planeta da galáxia, ele vai se unir aos outros mundos que comandam as outras séries. Tipo um staff, entendeu? É tipo um staff. Né? Então, por que eles estão ali? Porque isso aí é um organograma, não é físico, isso é um organograma. Tá? Isso é um organograma. Então, nós temos que observar desse ponto de vista. E voltando lá para a estrela lá, Rodrigo, lá na ponta lá, dos três mundos lá. Não, ali, isso, onde estava. Não, mais para. Tá, pode ser ali, tá. Já pode ser. Nós vemos que o terceiro mundo é a Terra. Nós estamos na terceira órbita, ok? Somos o sexto tipo de planeta. Nós vemos que a sequência está ali observada. Por que nós temos mais dois mundos lá? Nós temos, cada órbita tem dois mundos. Podem observar ali. Na verdade, três, né? 3 mundos na terceira órbita. Por quê? Porque são os 3 mundos, os 3 tipos de mundo de vida ainda material, com vida inteligente. Se nós contarmos o que não tem vida inteligente, que é o primitivo, nós teríamos um quarto mundo. Mas a concomitância, ou seja, a existência ao mesmo tempo, é de 3 mundos. O primitivo, eu acredito que quando o primitivo chegue a aparecer para o mundo escola, que ele vai ser encontrado, o mundo de uma vida material de maior evolução já se transformou em mundo intermédio e não está mais na terceira órbita, já está fora. Entendeu? Já não precisa mais, ele não precisa mais tirar o lugar de outro ou perturbar a gravidade de um e outro, ele já está fora dali, já evoluiu, ele já tem a vida espiritual. O mundo opaco é o último tipo de mundo com vida material. E aí ele penetra no próximo nível hierárquico, que é o mundo intermédio. Ou seja, o mundo opaco é o quarto, o mundo intermédio é o terceiro. O terceiro tipo de mundo é o primeiro tipo de vida já somente espiritual. Com tecnologia fluídica, com naves extrafísicas, que nós de vez em quando vimos falar por aí, são esses habitantes desse planeta aí, desse tipo de planeta aí. E nós vemos que ao centro, então, está formada a cúpula. A cúpula que comanda essas 6 séries, que tem um mundo que é o manda-chuva, vamos dizer assim, que é o maioral, de maior evolução, que está bem no centro, ali, ó, bem do centro. Esse é o mundo, digamos assim, que é o diretor da coisa, que é o top dos top, e mais os 6 mundos que o circundam, formando uma série de 7 tipos de mundo, de 7 mundos de luz, que são os mais evoluídos que existem na galáxia. Pode ser o próximo. Uma pergunta, entre uma e outra tem 2 bolinhas que eu percebo, né? Okay. Aqui e aqui. Sim. Tem também uma interseção, vamos dizer assim. Sim. São 2 aqui, 2. Interessante. Eu tô. Opa. Deixa eu só. Isso. Bom, aí nós temos que, por exemplo, talvez no meu escrito tenha isso, mas eu não me preparei para falar sobre isso aí. Tá. Mas se nós contarmos, nós vamos encontrar alguma lógica para. Porque eles aproveitam. É como assim, Rodrigo? É como se fosse a vida. A vida, tu vê que ela aproveita qualquer espaço. Ela aproveita o deserto, ela aproveita o musgo do rio, ela aproveita a inundação da Amazônia, ela aproveita a seca, ela sempre brota alguma coisa. Então, esses espíritos aproveitam para jogar o máximo de informação possível nos agroglifos, entende? Então, nós temos alguns níveis de informação. O primeiro nível, que eu falei, foi esse aí, que está mais saliente para nós. Agora, se nós contarmos esses menores, aí nós vamos chegar a alguma conclusão também, né? Mas
Entendi. Próximo, né? Exato. Então, aquilo que eu falei, olha, essa aqui vamos dizer assim, por escrito. Ó. Segundo a filosofia do racionalismo cristão, o quarto atributo é a inteligência. A Terra ocupa a terceira órbita. Na razão π nós temos 3,14, 159, depois os números mais adiantes, 26, 535. Onde o 4, que é o atributo da inteligência, ocupa o terceiro lugar, tal como a Terra em relação ao Sol. E o 15, no conjunto de 9 algarismos, nos indicaria a distância nominal da Terra ao Sol, ou uma unidade astronômica, ou aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Se fizermos o 9 menos o 2, é igual a 7, ou seja, obtemos os 7 zeros de que se compõem os 150 milhões de quilômetros. Deu para entender essa aí? Entendi aqui. Então, os 7 zeros aqui. Sim. Então nós temos colocado na razão π, ou seja, a razão π é imutável. A razão π não foi feita de acordo com a unidade astronômica. A unidade astronômica foi feita em cima da razão π. E quem é que teria poder para fazer isso? Quem é que teria poder para fazer isso? Só uma força muito grande, só um espírito muito evoluído dos mundos mais superiores. Então nós podemos deduzir que todos os sistemas solares onde tem vida, essa regra é válida. Ou seja, sempre haverá vida nas terceiras órbitas, na unidade astronômica. É claro que essa unidade astronômica vai variar de acordo com o tamanho do planeta, vamos dizer, que esteja na órbita, né? Mas os planetas que têm vida, provavelmente que sejam mais ou menos do mesmo tamanho. Né? Não muita diferença, né? Aí depois eu faço algumas observações ali. Um ano tem 52,1429 semanas, para encontrar o π. O π dentro do ano e da semana ali, né? Eu faço uma... Né? Se nós pegarmos 52, nós tirarmos o 2 do 5, nós ficamos com 3. Então nós já temos 13,14. Né? O 29, no 29, 14 mais 15, nós temos 29. Né? Por que eu faço o 14 mais 15? Porque o 14 está no π, 13,14. O 29 não está no π, está o 15. Então 15 mais 14 é 29, que é o número subsequente ali, né? Depois, o 6 e o 5, ou seja, lá de cima, lá, dos 65 e 35, está em azul lá. O 6 mais 5 é o 11, são os 11 atributos do espírito. E 35 menos 11, e seria o número subsequente ali, de 35 em azul lá. 24 horas. Então, eu tenho estudos sobre o π. Aí é um outro capítulo, aí um outro tipo de estudo. Podemos mudar o slide, Rodrigo. Tá? Olha, vamos fazer bem rápido isso aqui. Trabalhamos com 7 tipos de mundos, uma série. Nós vemos que temos ali, ó, 7 círculos bem graúdos, né? Olha, 1, 2, 3, 4, 3 ao meio e mais, deu para perceber ali, 3 em cima, 3 embaixo e 1 no meio. São 7 círculos. Né? Ou seja, isso aí representa uma série de 7 tipos de mundos. Agora, em redor de cada um desses 7 círculos, nós temos 6 mundos. 6 mundos, ok? Então, 6 vezes a quantidade 7 dá 42 mundos. Né? Dá 42 mundos. Né? Agora, ali tipo uma lantejola, que são bem miudinhos. São 4 conjuntinhos de mundos repetidos 6 vezes. Né? Observa só um ali. 4 conjuntinhos de mundos repetidos 6 vezes ao redor do círculo grande ali. Né? Nós temos isso 6 vezes também. 7 vezes. Né? Não, nós temos 6. Tá, nós temos 6. Tá, 24, 4 vezes 6, 24. Agora, esse 24, que é o total, se repete por 4 vezes. 24 vezes 7 dá 168. Estou indo muito rápido, Rodrigo? Não, eu estou aqui acompanhando. Está acompanhando? Tá. Tô. E esse 168, qual é o significado que nós podemos pegar para ele? Se nós dividirmos por 2, 168, nós temos 84. 84 é o quê? Essa é a quantidade de mundos de um 8, de um grande 8.
O grande 8 tem 42 mundos embaixo e 42 mundos em cima, 84. Se nós multiplicarmos 84 por 2, nós vamos ter 168, que é o que representa aqui. Então, eu falo em 8 que tem 84 mundos, 12 séries. Mas os agroglifos dão a ideia de que existe N séries. N séries ou N oitos, vários oitos. Porque a vida segundo os agroglifos, a vida é tão abundante no universo que nós não temos ideia da infinidade de mundos que tem vida nessa galáxia, na nossa galáxia. Nós não temos ideia. Então, conforme nós formos evoluindo, espiritualmente, tecnologicamente, na sabedoria, nós vamos poder entrar em contato com essas verdades. Entendeu? Por enquanto nós somos embrutecidos, nós não podemos entrar em contato com as verdades mais sutis. Né? Nós temos que nos desembrutecer, deixar a animalidade, deixar, digamos assim, a belicosidade, a violência, o egoísmo. Né? Nós temos que deixar isso de lado para poder penetrar no universo da sabedoria. Sim, parece uma imagem molecular. A menina falou, a Liana Furtado, exatamente. Parece uma imagem molecular, exatamente. Até pode ter, não descarta uma implicância química no caso desse desenho. Né? Mas é bonito, é um visual muito, muito bonito. Bom, se nós analisarmos pelas trilhas, vamos ver. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 trilhas de trator, tá? São duplas. Nós pegamos o número 10, 5 vezes 2, 10. Quantas faixas de cereal plantado? 1, 2, 3, 4. São 4 faixas de cereal plantado. 10 trilhas de trator mais 4 faixas de cereal plantado dá 14. 14 o que é? São 2 séries de 7 tipos de mundos. Como eu falei, eles aproveitam tudo que é viés para nos dar informação. Né? Nós é que temos que saber o que aquela informação significa, da onde vem, como é que se forma aquela informação, como é que nós chegamos a deduzir aquela informação que está ali. Que muitas vezes não tem a ver com o agroglifo, né? Não tem a ver com o desenho, mas é uma informação a mais. Né? Tipo assim, você está fazendo uma conta de multiplicar e, na verdade, você pode estar acompanhando uma outra conta de somar, vamos dizer assim. Porque a matemática dos caras, dos aliens, é uma matemática simples. Não tem equação aí diferencial, não tem, enfim, não tem grandes contas. É tudo, 1 mais 1, 2 mais 2, é só aplicar uma matemática simples. Mas essa matemática tem que ter uma referência. E a referência qual é? São 5 tipos de mundos acima da Terra, mais a Terra, que são 6, mais as 17 classes, que está na espiritualidade. Podemos passar, Rodrigo. Opa, calma aí que eu... Então, esse aí o que significa? Nós viemos trabalhando com 3 séries, com séries de 7 tipos de mundos ou de 6 tipos. O que nós temos aqui? Por exemplo, numa hélice dessas aí, são 3 hélices. Uma hélice nós temos um pedacinho pequeno, depois um pedacinho médio, à direita ali, um pedaço médio e um pedaço grande. Entende? O que significa essas 3 diferenças de tamanho? Significa a evolução. Um é mais evoluído que o outro. Tá? Então, nós temos três representações. Pode ser os mundos de vida material, pode ser os mundos de vida espiritual. São 3. Sabe agora, o que vem na minha cabeça nós agora? Temos mais... Oi. Eu lembrei na hora, você falou em hélice, eu lembrei na hora a foto daquela hélice que parece, pena que eu não tenho agora aqui para mostrar, que a hélice alienígena, o motor, eu vi na minha cabeça agora isso aqui, essa foto. Depois eu acho que, pena que eu não peguei, não dá para, se eu tivesse aqui eu mostrava. É uma hélice que eu vi esse desenho, veio na minha cabeça na hora isso. Tu vê que até ela lembra o movimento, né? Mas tem uma hélice que acharam, que fotografaram, uma hélice alienígena, não sei como que é, motor alienígena, que veio na minha cabeça agora isso. Esse desenho veio na minha cabeça. Sim. Bom, voltando ali, nós temos 3 tamanhos, 3 partes
de 3 tamanhos diferentes, tá? Depois, essas 3 partes se repetem mais 2 vezes. Então, um total de 3 vezes. 3 vezes 3 são 9. Né? 3 vezes 3 são 9. Né? Tá. Aí, nós temos o 9, nós sabemos que é o mundo, que são os mundos de vida já somente espiritual, em 3 séries. 3 mais 3 mais 3 são 9. Agora nós temos os círculos do centro aí, esses círculos aí que se formam no centro. São mais 3 círculos. Né? Aí 9 mais 3, 12. Aí nós já teríamos a informação de 12, que é referente aos mundos de vida ainda material. 12 mais 9 são 21. Formam 3 séries de 7 tipos de mundos. Tá? Esse é um lado da informação. O outro lado seria o seguinte: nós temos 3 partes, cada hélice, então, 3 partes, ok? Nós temos mais as 3 partezinhas dos 3 círculos, são 6. Tá? Então, um conjunto de hélice, mais um conjunto, 3 conjuntos, mais os 3 círculos, 4, são 6, e mais um do centro. Aí, no caso, nesse caso, nós teríamos a interpretação que se encaixaria na informação do mundo primitivo. Tá? Encarando a hélice como inteiriça, não mais como 3 partes. Tá? Ó, uma hélice, 2 hélices, 3 hélices. Ok? Depois, o mundo que forma dentro de uma hélice, o outro mundo dentro da outra hélice, outro mundo dentro da outra hélice. São mais 3. 3 mais 3, 6. Aí a série estaria no equilíbrio da contração. 6 tipos de mundos. Mas no centro, bem pequenininho ali, eis que surge mais um mundo, que é o mundo primitivo, que vai desequilibrar a série. Então, essa série sai do equilíbrio de contração e vai para o equilíbrio de expansão. Ou seja, de 6 mundos, 3 mundos de vida material e 3 mundos de vida espiritual, ela passa para 7 tipos de mundos. 3 de vida já somente espiritual e 4 mundos de vida ainda material. Muito interessante, mas eu ainda estou com pena que eu não consigo. Se eu conseguir a foto aqui, eu vou até pesquisar aqui. É uma máquina, né? Se eu até boto agora, vamos ver se eu tenho a imagem dela que eu pesquisar aqui, mas não tem. Gente, se alguém achar aí a hélice que eu estou falando, é uma máquina, é o motor, eu não sei, turbina, não sei, eu não me lembro o que foi, mas se alguém achar aí, manda aí pelo WhatsApp que eu boto aqui, que aí você vai entender o que eu estou falando, que veio na minha cabeça isso. É que não apareceu. Pode mudar. Pode mudar, né? Olha que interessante. Olha a sequência que nós podemos dar aos agroglifos. Eles não põem sequência. Uma sequência, digamos assim, que nós podemos entender logicamente. Olha isso aqui, depois isso, depois isso. Não, eles misturam. Exatamente por quê? Porque eles querem nos fazer pensar. Eles não vão nos dar lição, jamais vão nos dar lição, mastigadinha, como se diz. Não, vocês são alunos, vocês têm que aprender a pensar. E aprender a pensar de uma maneira correta. É assim? Na universidade é assim. Eu não tenho curso universitário, mas eu sei que a universidade é assim. No segundo grau que eu fiz, eu sou técnico em mecânica industrial, é a mesma coisa. Você vai, né? A ideia está aqui, tem que trabalhar e fazer a coisa correta. O que significa? O que nós vemos em primeiro lugar aí? É a figura do macaquinho. Olha ali que interessante. É um símio. Não te parece, Rodrigo? Tô vendo aqui. O olho e a boca aqui. Isso. É um símio. Isso aí é o quê? E no verde, olha como está verde o cereal. Olha como está verde o cereal. Ou seja, o planeta primitivo, ele é considerado, vamos dizer, verde. Ele vai de florestas, natureza. Entendeu? Uma natureza exuberante. Por quê? Porque o homem não está lá. O homem que vai transformar, que vai alterar aquela natureza, não chegou lá ainda. Porque não tem a inteligência para alterar aquele sistema. Então, ele é verde, é um planeta verde, ou seja, significa verde, significa vamos dizer assim, imaturo ou maduro, vamos dizer assim, né? Então, nós temos esse símio aí,
Vamos analisar a quantidade de círculos desse símio aí. Uhum. Vamos pegar uma orelhinha dele. Ó, aí. Tá? Nós temos, um círculo, depois outro. Não, só na orelhinha, Rodrigo, só na orelhinha. Só na orelha. Um círculo, baixa, outro círculo. São 4 círculos aí. Uma orelha tem 4 círculos. 2 círculos finos e 2 círculos grandes, tá? Aqui, né? Então, nós vemos que esses 4 círculos se repetem 3 vezes. O que nós vimos? Que as séries têm 4 tipos de mundos de vida material. São 3 séries que evoluem juntas. 4 vezes 3, 12. Aí nós temos 3 conjuntos de 4 círculos. 3 conjuntos de 4 círculos. 4 vezes 6, 12. São uma referência aos mundos de vida ainda material. Tá? Mas, ao centro, nós temos 3 ogivas. Cada ogiva dessas aí tem 2 lados. Né? 2 lados. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 lados. E ao centro, nós temos 3 pétalas. 3 pétalas. 6 mais 3 são 9. Então, nós temos ao redor 12 mundos de vida material. E mais ao centro, nós temos a representação do 9. O 9, o que é? Os mundos de vida espiritual. Por que eles estão no centro aí? Nós podemos deduzir porque eles sejam mais acanhados evolutivamente? Não. Eles estão no centro para mostrar comando. Como se fosse o núcleo de uma célula, que comanda a célula e está no centro da célula. Entendeu? Então, eles usam essa... Às vezes, eles querem mostrar o centro como de menor evolução, e às vezes eles querem mostrar o centro como algo de comando. Né? Cabe a nós deduzir essas 2 posições. Né? Cabe a nós entender o que eles querem dizer. Tá? Agora, tirando essa informação que eu falei, vamos observar o quê? Que nós temos as pétalas, as 3 pétalas ali. Cada pétala é formada por 2 linhas. Tá? Então, 3 vezes 2, 6. Ok? 6. Nós somos um mundo classe 6. Nós somos um mundo escola classe 6. Nós vamos encontrar um mundo primitivo. Esse mundo primitivo está representado no centro, aquele triângulo arredondado ali, está no centro, bem no narizinho, aí, bem no centro ali, Rodrigo. Bem no vazado ali. Isso aí. E aí está o mundo primitivo. Por quê? Porque ele é de hierarquia evolutiva menor que o planeta Terra, que o planeta Escola Terra. Entendeu? Ou seja, eles nos mostram os 12 mundos de vida material, fortemente, e nos mostram o mundo primitivo. Tá? Interessante, cara. Olha. Imagina. Outra coisa, quer ver? Pode falar. Não, mas eu acho que não. Vamos ver se confere essa informação aqui. 6 e 6, 12. Se nós pegarmos cada lado da ogiva ali, ó, uma linha, outra linha, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 3 ogivas, 6 linhas. 6 linhas. E mais. Mas daí não fecha. Mais 6. Aí é outro tipo de informação, aí não vou desenvolver agora. Mas é isso aí, os 12 mundos, né? E o planeta verde, muita mata, muito símio que nós vamos encontrar lá, né? Esse planeta primitivo. Pode ser a próxima. Esse aí é bem rápido, né? Nós temos nós temos 6 bumerangues, uma espécie de bumerangue, isso aí, né? Nós temos uma espécie de bumerangue, cada bumerangue tem 6 lados, né? Então, se nós fizermos 6 vezes 6, 36. O que é o 36? O 36 são 6 séries do equilíbrio de contração. São cada uma com 6 tipos de mundos. Não tem nenhuma dessas 6 séries tem um mundo primitivo. Tá? Agora, se nós acrescentarmos, por exemplo, os 6 lados do hexágono interior, nós vamos ter mais 6 mundos. 36 mais 6, 42 mundos. Ou seja, em 6 lados teriam representado o mundo primitivo de cada uma das séries.
Então, 36 mais 6 dá 42 tipos de mundo, 42 mundos. 42 mundos perfaz uma argola do grande 8. Interessante. O próximo. Bom, essa aí é um outro tipo de representação. Olha aqui. Nós temos nós temos 5 pontas, temos 6 pontas. Em cada 6 pontas dessas, nós temos 5 mundos. Olha bem, 5 mundos. Então, 5 vezes 6 é 30. Mas, intercalando essas 6 pontas, nós temos mais 6 pontas que se projetam diretamente da estrela, tipo um pingo d'água que cai na água, né? Então, 30 mais 6, 36. Né? E são novamente, então, 6 séries de 6 tipos de mundos. Uma outra forma de representar. Ou seja, varia o desenho, varia a forma, muitas vezes varia a quantidade, varia o arranjo que nós temos que fazer para encontrar a informação. Mas, se nós conseguirmos fazer uma interpretação com base num arranjo, e essa interpretação nos forneceu o dado que nós queremos, e nós não incorremos em erro matemático, ou em erro de modificar o arranjo, ou de deixar alguma coisa sem analisar, aí nós temos a certeza que nós temos a resposta correta. Entendeu? É uma matemática simples, mas é uma representação real, né? Baseada nas quantidades da espiritualidade. Né? Então, olha assim, a estrela ao centro, mais 6 vezes 5, 30, 6 caminhos, né? 6 projeções de 5 tipos de mundos, 6 vezes 5, 30. Mais as pontas que se projetam da própria estrela, são 6 pontas. 30 mais 6, 36. Né? É. Podemos passar o outro. Interessante. Esse aí são 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. São 6 pétalas que nós temos ao redor. Ele parece que tem mais pétalas. Uma primeira vista nos deixa meio embaralhado. Mas se nós observarmos bem, são 6 pétalas. Olha, 6 pétalas. E nessas 6... 6 pétalas, né? Então, essas pétalas nós vemos que tem as linhas, ela é constituída por uma linha côncava e uma linha convexa. Então, cada pétala tem 2 linhas. Então, 6 vezes 2, 12. Então, esses 6 tipos de mundos, ou seja, uma série de 6 tipos de mundos, nós transformamos em 12. Ou seja, os 12 mundos de vida ainda material em 3 séries de 7 tipos de mundos. Porque as séries com 7 tipos de mundos têm o mundo primitivo, né? Que tira a quantia de 3 mundos primitivos e passa de 3 mundos de vida material, passa para 4 mundos de vida material. E aí, 4 vezes 3, 4 mundos de vida material vezes 3 séries, dá 12. E a quantia que nos apresenta aí. Né? Se nós pegarmos esses 3 lados do cubo aí que nos apresenta, ao centro, 3, nós pegamos a quantia de 3, e fizemos 12 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Caímos na mesma quantia da estrela anterior, que nós vimos 36 mundos. Ou seja, 6 séries de 6 tipos de mundos. 3 mundos de vida material, 3 mundos de vida espiritual. Tá? E aqui tem 12 lados. 12 lados? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vezes 3, 12. Não, mas assim, ó, vamos analisar pelas linhas que nós vemos, tá? Nós temos 4 linhas em cima e mais 1, 2, 3, 4, 5, mais 5 linhas embaixo, tá? Aí são 9 linhas. Tá? 9 linhas, o que significa 9 linhas? 9 linhas nós podemos colocar na interpretação de mundo de vida já somente espiritual. Aí mais os 12 da periferia ali, que são as pétalas, nós temos 9, 12, 21. 17, 21. Entendeu? Aí fecha a nossa conta. Entendi. É uma repetição dos mesmos números.
Sim, 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 sim. De maneira totalmente diferente. Isso. Pode mudar aí. Bom, esse aqui eu vou passar rapidamente, porque esse é um outro estudo que eu tenho, já passei para ti também, Rodrigo. Tá? Ah, tá. Esse agroglifo chama Flor da Vida, tá? Chama Flor da Vida esse agroglifo. E, enfim, você vê que tem uma coluna central ali, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco núcleos, né? E depois nós temos um, dois, três, quatro, um, dois, três, tem 19 núcleos. E esses 19 núcleos são núcleos de um círculo que tem 6 pétalas. Cada círculo desses aí tem 6 pétalas. Os 19 núcleos que são mais visíveis. Tá? Eu estou falando dos núcleos mais visíveis, tá? Os núcleos de círculo mais visíveis. Então, 6 pétalas vezes 19 círculos dá 114. Tá? 114. Agora, a distância de Mercúrio ao Sol dá 57,9 milhões de quilômetros, a distância média. Nós temos que 114 dividido por 2 é 57. Tá? Vênus, 108 milhões. Né? Nós temos 114 menos o 6. De onde é que vem esse 6 aí? Se nós pegarmos o 4 e jogarmos para a esquerda, soma 4 mais 1, 5, mais 1, 6, do 114 ali. Deu para acompanhar? Entendi. Tá? 114 menos 6, tá? Vênus. A Terra, 150 milhões de quilômetros. É 114 mais o 6 elevado à segunda potência. Né? O que é o 6 no caso aqui? O 6 é a faculdade de concepção, é o sexto atributo do espírito. O que é o 2? É a consciência de si mesmo. Né? Então, se nós pegarmos 114 mais 30, mais 36, nós temos 150 milhões de quilômetros. Isso é só para relacionar, é um estudo que, enfim, como é um estudo, ele tem que ser apresentado, tem que ser discutido, né? Mas são dados que eu tô trabalhando com eles. Marte, agora, tem 227,9 milhões de quilômetros. Ou seja, 114 vezes 2. 114 vezes 2 dá 228. Entendeu? Então, tudo é trabalhado de uma certa maneira para que também esse agroglifo Flor da Vida ele tenha a sua, como é que eu vou dizer, a sua representação, né? Dentro do sistema solar. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? Vou fazer um parênteses aqui. 114, tá? Se nós multiplicarmos por 10, 114, nós vamos chegar a 1140. Francisco de Assis nasce 42 anos após 1140. Ele nasce em 1182. O que nós temos no 42? É 4 mais 1 mais 1. Ali no 114, ali, ó. 4 mais 1, 42. Então, 1182, nasce Francisco de Assis. Né? Depois nós temos 700 anos depois de Francisco de Assis, em 1882, nasce Robert Goddard. Robert Goddard foi o que, primeiramente, começou o desenvolvimento dos motores de foguete, motor a reação. Foi Robert Goddard. Então, por que eu faço essa ligação? Duas coisas. Primeiro, Francisco de Assis nos ensinou a amar todo tipo de vida. O pássaro, a árvore, o sol, a lua, somos irmãos do universo. Ok? Essa é a mensagem de Francisco de Assis. Por que 700 anos depois vem Robert Goddard? 700 anos porque 7 é uma referência ao planeta primitivo. Ele é o sétimo. A Terra é o 6, o planeta primitivo é o 7. E qual é a mensagem? A mensagem é que nós vamos ter que chegar com respeito a este planeta primitivo, porque ele é uma forma de vida. Tu entendeu a ligação entre essas três coisas? Estou entendendo. Então tá. Então é isso aí. Bem interessante isso. Isso aí. Essa analogia, né? Interessante. É profundo. Outra coisa, Rodrigo, é que, por exemplo, a gravidez da mulher. A gravidez é aproximadamente 42 semanas. Não é?
E aí nós temos ali, no 114, tu pega de novo o 4 lá, soma mais um, dá 42. Né? Ó. Né? Outra coisa, Rodrigo, nós vamos encontrar o planeta primitivo, né? Que é o 7º planeta, né? A 7ª letra do alfabeto qual é? É o G. G de quê? De gravidez. Ou seja, nós vamos ganhar um novo filho no sistema solar. Nós vamos ganhar um novo filho, vai ser o nosso bebê mais novo, o planeta primitivo. O sistema solar está grávido. Nós vamos, entendeu? Essa é a ligação que existe. Existe a ligação, por exemplo, com o alfabeto ali, Apolo 11, quem é que pousou na Lua? Foi o módulo Águia. A Águia pode ser Condor. Apolo 11, Condor. O K de Condor, a palavra original Condor é escrita com K, digamos em alemão, é a 11ª letra. Nós fomos com a Apolo 11, né, na Lua, por exemplo. Então, tem toda uma programação de espíritos que reencarnam com datas a serem cumpridas inconscientemente e que fazem todo esse trabalho. Assim como, por exemplo, eu entendi que o Stanley Kubrick foi um visionário ao jogar o filme 33 anos depois. E 33 anos depois vem Milky Hill, que nos mostra que nós vamos encontrar um mundo primitivo e da inteligência, que nem o monolito preto tem inteligência aos símios do filme dele. Tá. Não? Podemos mudar aí. Tá. Deixa eu só dar 30 segundinhos só para passar os parceiros aqui do meu canal, que aí dá tempo para você tomar uma águazinha. Tá bom. Obrigado. Pronto. Ok? Bom, isso aqui é um desenho que chama atenção, né, de um lugar comum. Eu considero ele no mesmo nível quase de Milky Hill e do Grande Oito ali. É um dos 3 desenhos que, enfim, são muito belos e são muito instigantes, né? Esse é o 26. Tá? O que nós temos aí? Nós temos assim, primeiro, em primeira mão, assim, eu não vou entrar em muito detalhe, porque ele tem vários tipos de análise, então o horário já está adiantado, né? Não sei quanto tempo nós teríamos ainda, Rodrigo. Olha, nem estou vendo aqui, já passamos, já estamos com 2 horas já. 2 horas, pois é. Então, o que tu me daria mais de tempo, para não ficar... Que falta ainda bastante slides, né? Bastante coisa. A gente pode dividir em duas partes esse estudo seu. Mas vamos até onde você acha mais interessante ir?
porque... Olha, se fosse para dividir em dois, nós podíamos parar por aqui. Uhum. O que você acha? Ou fazemos mais esse? Fazer mais esse daí, a gente depois passa, deixa eu ver aqui onde a gente está no... Eu estou vendo aqui pelo slide. Depois tem bastante coisa bem interessante depois, hein? Eu estou vendo aqui o slide que dá para eu ver aqui na hora. Vamos fazer um estudo desse, né, para finalizar essa primeira parte, né, porque esse estudo me interessou muito, porque eu percebo, deixa eu só vir aqui para nós dois. Pronto. Eu percebo que tem números que se repetem, que tem uma analogia com pi, que tem também uma ligação, né, vamos dizer até mais assim, que tem com nomes de pessoas que é um estudo que você está fazendo, mas com nomes de pessoas que nasceram uma determinada época. Eu estava prestando bastante atenção, tá? Se a pessoa parou e prestou bastante atenção, eu estava vendo. Tem sempre uma proporção que se segue. É uma razão, vamos dizer assim, que se segue nos círculos, em todos os desenhos que eu não tinha parado para ver até hoje. Primeira coisa que eu percebi aí. Então, vamos dizer, é uma coisa interessante, eu acho que é uma coisa que tem que parar para estudar, não é só chegar e falar, é um Sim. agroglifos ali, que agroglifo que apareceu numa plantação, falar, parece isso, é isso, ou aquilo. Não, tem um porquê de alguma coisa aí. Que os números se repetem, é o 7, que sempre está presente. Tem muita coisa aí interessante. Entendeu? Eu já tô, eu agora, quando eu ver um desenho numa plantação, eu já vou ver com outros olhos. Eu Sim, vou, tem que cuidar dos que são falsos. não, eu estou falando os verdadeiros, né? Sim, sim. Os verdadeiros que tem estudo para isso, né? E todos que você mostrou, todos têm uma referência, tá? Embaixo eu percebi, todos têm uma referência, o ano que foi, bem interessante. Entendeu? Então, eu agora eu vejo isso tudo com outros olhos. Como eu falei no começo, eu vou ficar mais quieto porque eu quero escutar, eu quero aprender, quero ver, entender uma coisa que muita gente olha para o Copsicles e olha, isso é um desenho, é o quê? Mas o que significa? Tem um estudo, são 250 estudos que o senhor fez. E tem um fundamento nisso tudo. Tem um fundamento, eu estou vendo, tem um porquê. Esse estudo do PI que você fez é interessantíssimo. Não adianta a gente querer estender mais um pouco, que as pessoas começam a ficar cansadas e não vai entender mais o que o senhor quer passar. Eu me comprometo a ter uma segunda parte, que eu acho que dá para a gente pegar o resto, uma segunda parte, para terminar esse estudo, que eu achei interessantíssimo. Eu fiquei parado aqui, sem falar, às vezes eu me perdi, mas depois eu me achava onde que estava. E veja, tem o 12, tem o 7, tem o 6. E aí, eu parei, pensei no meio, também pensei aqui. Tesla, que ele trabalha com 3, com 9, se eu não me engano. Tem os números também que ele trabalha. Então,
tem um porquê nisso tudo. Eu estou errado ou sair do pensamento? Pode dizer se eu estiver errado. Eu não sou dono da verdade. É uma coisa que eu parei, pensei assim. Nem assim, nem, Rodrigo, nem eu falo assim, quando eu falo, eu coloco positivamente a coisa. Mas óbvio que ela tem que ser uma verdade que tem que ser discutida. Por isso que eu tenho o máximo interesse em colocar as ideias também. Não adianta uma pessoa ter, né? Uma pessoa ter certeza é complicado, né? Então, por exemplo, olha aqui, ó, o primeiro zero da razão π está na casa 33. Quem é que morre aos 33 anos? Cristo. Isso, é. Cristo. E o que é o 33? 33, se tu virar um 3 por 8, um 3 por 3, fica um 8. É a lógica. O segundo zero da razão π está na casa 51. Se tu virar o 51, tu transforma ele em 15. O 15 é o quê? É o ponto zero que nós vimos no Milk Hill, o ponto zero da vida. Né? É o ponto zero da vida. Uhum. Né? E por aí vai. Por exemplo, a casa 78ª, que é o... Desculpe. Sim, a 78ª casa do π, 78. É o quê? É zero. Por quê? 7 mais 8 dá o 15, que é uma unidade astronômica, que é o ponto zero da vida. Então todo esse sistema solar que nós temos, o progresso da humanidade, Gutenberg, Newton, aquele cara da Revolução Industrial, o James Watt, Henry Ford, Albert Einstein, Albert Sabin, sabe? Todos esses caras, Jesus, Platão, Sócrates, Confúcio, sabe? Lao Tse, todos esses aí foram programados pelos mundos superiores. Olha, está na hora, tem que levar o conhecimento X. Joana Dark, Giordano Bruno, tá? Mas eu vou ser queimado, não interessa, o conhecimento tem que estar lá. Não interessa se vai ser queimado, vai se te arrancar perna, braço, olho, o conhecimento tem que estar lá. E o espírito do mundo superior tem uma coragem fantástica, e ele vem mesmo. Cristo veio e foi crucificado, né? E outros tantos aí, entendeu? Então esse é o ponto que muitas vezes a gente nega e não acreditar, nega a existência para não ter que se reformar por dentro. Né? Se imagina se a coragem dos caras está nesse ponto, tu imagina a moral dos caras, como é que está. O nível de moralidade, o nível de amor ao outro, como é que está. Né? Então é mais ou menos por aí. É esse estudo aí que eu venho fazendo. Né? É o blog da Razão π, o blog dos agroglifos, né? E o blog da espiritualidade. Então, assim, o que vai acontecer? Vai acontecer que a resposta do agroglifo e aquilo que o homem vai encontrar vai pensar o homem aqui. E ele vai ter que entender a espiritualidade como uma filosofia de vida válida. Vai entender que a reencarnação existe, vai entender que o espírito existe, a evolução existe. Por aí. Mas podemos continuar assim, a hora que tu marcar aí, nós podemos, sem problema. É aquele negócio, nada é por acaso, né? Não. Fala muito assim, é coincidência, né? Nada é por acaso. É. Tu é da área mecânica? Hã? Tu é de que área? Tu é da área mecânica? Não, eu sou de informática. Ah, de informática, tá. Eu trabalho mesmo com informática. E ufólogo de hobby, né? Olha aqui. Olha as três primeiras letras, os três primeiros números do PI, 3,14. Qual é as três letras que tu tem ali? É o C, o A e o D. CAD. O que significa o CAD? O CAD é Computer ID Design. E daí? Daí tu forma virtual antes de... Daí tu tem o Computer ID Manufacturing, né? E tem o CAD. Então, as primeiras três letras é que o mundo, a vida, é toda projetada a partir do PI, como se fosse um CAD. E as pessoas vão preenchendo esses... Entendeu? É isso aí. Isso mesmo. É muito interessante. É um estudo interessante. Você me botou para pensar, tá? Eu vou ser sincero. Você me botou para pensar, para ver essa live de novo, reler o seu estudo que eu tenho aqui. É muito interessante. Tá? E falando nisso, gente, todos
as redes sociais do Carlos, tá? Está aqui na descrição da live, tá? Todos estão aqui na descrição da live. Então você chega aqui, você vai direto para as páginas, é muita coisa. Eu te falo uma coisa, é muita coisa. Eu vi lá, não é uma coisa que você chega, não, é você passar dias lendo ali para entender o estudo que o senhor fez. É bem interessante, tá? Muito interessante. Quem quiser, está aqui na descrição da live. Eu convido a vocês a conhecerem todos os sites que ele tem, tá? Esses estudos que eu te passei, todos eles são livres, tá? Não tem monopólio, pode passar para quem te pedir, que se interessar, tu pode passar, não tem, entendeu? É uma proposta de estudo, de trabalho de estudo. Que, por exemplo, eu estou desenvolvendo, mas quanta coisa mais eu não estou vendo? Nessa mesma direção, vamos dizer assim, né? Eu estou dando um start, né? Depois o resto as pessoas vão ter que caminhar, né? E a matéria de estudo do universo, ela é eterna, né? Ela é eterna. O espírito, muitas vezes as pessoas perguntam, mas eu vou viver que tédio. Mas que tédio, porque de repente tu passa a vida inteira olhando sériezinha de televisão, não abre um livro, né? Abre um livro, vê a espiritualidade, vê o universo que tem ali dentro, vê o que tu pode fazer no mundo superior, com tecnologia fluídica, meu cara. E aí tu vê se vai achar entediado alguma coisa. Não vai, não tem como. Bem interessante. E esse UPI eu entrei a partir do livro que eu comprei, O Homem e o Universo. Deixa eu abrir aqui para... Entendi. Então foi em setembro de 2017 que eu comecei com o PI. Eu estava lendo sobre Newton, figuras ali, mas onde é que entra o PI nessa história? E aí eu comecei a pensar, o PI, né? Os agroglifos, muito obrigado, Maria. E os agroglifos eu comecei, então, em agosto, tu vê, o mês 8 de 2008. Completei 50 anos de idade e comecei a trabalhar com os agroglifos, né? E aí são 13 anos até hoje, né? E aí eu já fiz, digamos assim, eu fiz 2 tentativas de previsão do encontro do mundo primitivo. Aí não deram certo as 2. Aí eu disse, não, vou parar, porque senão eu vou, sei lá, vou tá querendo ser visionário, sei lá, não é esse meu lado. Meu lado é pragmatismo, olha, tá, né? 1 mais 1 é 2 e tal. Enfim, aí a hora que tiver que aparecer esse mundo, sei lá, vai aparecer, mas aí quando aparecer vai ter que ver a data que confluencia com o quê? Aí teria um estudo e tal. Porque certamente, se todo esse estudo está alinhado, eles vão liberar, eles que eu digo, os mundos mais superiores, né? Vão liberar para a nossa visão esse mundo primitivo, também dentro de algum parâmetro aí que nós vamos ter que analisar depois. Interessante. Tu vê, o PI em 13,14 e 15,92. Né? Século XV, ano de 92, ou seja, em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. Não é coincidência. Eu fico pensando o que tem para frente no seu estudo que vai mostrar o que tem para frente. Pois é, eu não sei se pois é. Então, talvez o para frente que nós vamos conseguir mostrar vai ser a programação de um mundo, desse mundo primitivo. Nós talvez vamos programar as coisas para ele, entendeu? Ou de algum outro mundo primitivo. Por exemplo, Marte. Marte, eu acredito que está sendo trabalhado para ser o mundo primitivo. Ele a humanidade dele já saiu. O que acontece? A humanidade nós vamos nos desmaterializar. Nossa tecnologia vai passar a computador quântico agora. E depois vai ser computador fluídico. Nós não vamos ter mais corpo material, vamos ter corpo fluídico. Então, para que nós vamos precisar de uma terra, de uma árvore, de um rio, de um teclado? Vai ser desmaterializado. Aí nós vamos formar
uma nuvem de informação, e esse vai ser o nosso planeta, não vai ser mais a crosta da Terra, vai ser uma nuvem de informação no nosso planeta, tá me entendendo? E aí nós nos deslocamos, nós deixamos a crosta do planeta e vamos apenas como energia de informatizada para outro lugar, um lugar mais próximo ao centro da galáxia. E essa crosta, nós vamos demolir com ela, porque as ondas de rádio, de informação, vão demolir com a vida aqui. E aí essa vida vai ficar morta, tipo Marte. E aí os planetas começam a trabalhar, tipo, estão trabalhando em Marte, nós temos uma vaga ideia de que seja isso, para plantar mais para ser um planeta primitivo. Planeta primitivo desse próximo planeta primitivo que nós vamos encontrar. Não sei se está me entendendo. Entendi, estou sim. Para seguir o Milky Hill. E para entender Milky Hill, né? E o Milky Hill é um planeta primitivo, depois um planeta primitivo, depois um planeta primitivo. E volta para o centro, depois volta de novo. Você me botou para pensar bastante, só te falo isso. Legal. Pensar em muita coisa e... É bom colocar o seu grupo para pensar. É interessante. Mas eu acho que eu tenho certeza. Quem ficou aqui até o fim para pegar o seu estudo, ou quem vai ver, que tem muita gente que vê um pedaço, depois vê outro pedaço, eu tenho certeza que vai parar para pensar agora 2 vezes quando vê um Corpus Ciclo. E eu acho que se pegar um trecho da live aqui, qualquer que seja, ele vai querer ir no início, porque ele vai saber de onde é que vem isso, né? Que nem a mocinha perguntou ali, de onde é que vem isso, né? Mas a questão é essa, a questão é botar para pensar, viu? A questão quer dizer, eu tô com um conhecimento que para mim é verdade, mas eu tenho que expor esse conhecimento ao crivo dos outros. Eu tenho que expor isso, né? Porque senão, né, uma pessoa... Né? Então, as pessoas têm que pensar, estudar, calcular, olha, isso, olha, tu errou aqui, não, mas vamos fazer de novo e tal. Né? Assim que tem que ser. Mas aqui é negócio. Vários desenhos mostrando praticamente a mesma coisa. Se for parar para analisar, o 7º planeta e outras coisas mais que sempre tem um padrão, vamos dizer, segue um padrão. Uma linha de costura. Eles têm uma linha de costura. Né? E a linha de costura é dado basilarmente pelas quantidades que estão na espiritualidade, que é os 5 tipos de mundo acima da Terra, que é o 6º planeta, que é o 7º planeta, né? Que é os 11 atributos do espírito. Né? Senhor Carlos, você me botou para pensar bastante, eu te falo isso, tá? Eu estudo bastante a ufologia, eu tento ficar por dentro. Essa parte do Corpus Ciclos eu estou tentando entender melhor. E agora você me botou para pensar muito, parar para ver seu estudo, dar uma lida, e que não foi por acaso, não. E aquela linha de costura que você falou mesmo. E eu tenho certeza, quem está vendo a live e quem vai terminar, quem parou um pouco e vai continuar vendo essa live, vai, de agora em diante, vai ver de outros olhos um agroglifos. Tá? Tá bom. Eu tenho certeza. Então, você me avisa o dia que você for fazer. É segunda-feira sempre? Não, eu tenho vários dias, mas eu tenho ainda 2 lives essa semana ainda para fazer, que já está marcada. Tá? Eu poderia marcar na outra segunda com o senhor, se o senhor quiser. Fica até um critério. Tá? A gente vai conversar durante a semana e eu já passo a segunda parte. Aí, por mim, aí dá para eu terminar essa semana, descansar um pouco, também preciso descansar, né? E aí na semana que vem já faz de novo a segunda parte, já entra já no estudo para a gente terminar não, que a gente não vai terminar isso tão cedo. A gente vai terminar essa parte que o senhor apresentou. Né? E tem... Se tu puder me dar assim, como é que eu vou dizer, me adiantar a data da live uns 7 dias antes, 4 dias antes para mim, porque eu tenho reunião do racionalismo, né? Então eu tenho que meio que me orientar ali, né?
Olha, para ver as a datas. próxima segunda, que é dia 29, tá? Na próxima segunda. Se o senhor pudesse me dar um retorno, a gente já marca nisso. Eu acho que eu não tenho nada marcado, tá? Depois a Maria do Carmo que vê para mim, tá? Que ela vê as coisas todas que eu tenho marcado, mas eu acho que eu não tenho nada marcado para dia 29 e a gente pode marcar, que é uma Pode ser, segunda-feira que pode, vem, pode deixar marcado, então. tá? Pode deixar. Mas o senhor me confirma se o senhor não tem nenhuma coisa já agendada. Sim. E a gente, amanhã mesmo eu já deixo marcado já para outra semana para terminar essa parte do estudo. Que eu quero Aproveitar terminar. que aproveitar que o assunto está quente né, tá quente É, na cabeça das pessoas, né, vão, né, e aí já fizemos segundo. Para mim pode ser. Se tiver bom para ti, pode ser segundo. Na mesmo horário aí, tudo bem. mesmo horário na próxima segunda. Já Tá fica ok. até marcado. O senhor Tá bom. só me confirma amanhã, depois com calma, ver sua agenda. Se não Tá, tiver nada, depois a gente marca um outro dia, mas por mim fica marcado para segunda-feira, a segunda parte da live, tá. Tá tá? bom. Tá bom. Para terminar essa parte de estudo, que ainda tem mais uns 20 slides ainda, se eu não me engano, né? Eu acho que a gente parou na metade. É, o, é, isso aqui, ó, é um estudo com extensão de uns 10.000 anos-luz à frente, top demais. Helena Fonda, parabéns, ótimo tema. Obrigado, obrigado. A Maria do Carmo, muito interessante o seu estudo. Senhor Carlos, Obrigado. parabéns pelo seu trabalho. E eu tenho que te dar parabéns mesmo, porque para você chegar aonde você chegou, com esses estudos de vocês levantando a sua tese, né, o seu trabalho, teve muito estudo para chegar, muito. É bem interessante. Então, gente, O, o, se... agro, o, agro, pode falar. o agrobife que me deu mais trabalho foi Milk Hill. Né? Eu fiquei, eu acho que um mês eu fiquei em cima dele. Olha, Assim, 2 horas por dia, ou de manhã, de tarde, e pensando, calculando, até que bateu o estalo, consegui. olha, já me falaram aqui que eu não tenho agenda para segunda-feira, dia 29, não, já me avisou. Então, para mim, está tudo ok. O senhor depois só me confirma e a gente marca. Amanhã já marca direitinho. Só vou Tá? deixar de hoje para amanhã para você dar uma olhada, para confirmar se for e já fica marcado. Eu tenho segunda-feira livre, sim, dia 29. Tá, Tá? tá certo. Tá certo. E depois muito obrigado, dona Eliana, para a senhora também. Depois tu pode me passar pelo Messenger o endereço no YouTube de onde está colocada a live, ou tu vai esperar a segunda parte para colocar no YouTube? Não, não, a segunda parte vai gerar um novo endereço. Tá? Essa daqui eu já te passo hoje mesmo, que é onde que fica a live, fica assim que termina. O que acontece? O YouTube faz a revisão de toda a live, né, para ver o chat como que foi, ver se está tudo certinho. Então, tudo certo, ele libera de 10 a 20 minutos no chat. A live já fica direto lá. O senhor pode pegar no meu canal mesmo. Qualquer Não, coisa eu a passo. gravação, né? Fica tudo A gravado. gravação? A gravação Tá, fica toda lá, tá? tá, O senhor pode pegar lá sem problema, tá bom? tá ok, Eu tá ok. autorizo, tá bom? Tá, beleza. Aí você passa o endereço da gravação para mim, né? Hã? Você passa o endereço da gravação no YouTube para mim? Passo. Tá, Mas é praticamente a mesma que eu te dei é a mesma que o tá. que foi dado pro. Não é que o link que a gente entra, não. É que as pessoas entram, é igual. O link Tá. fica gerado para qualquer dia. Qualquer pessoa pode entrar e ver depois.
Mas eu te dou direitinho, Tá. tudo certinho. E Tá bom. o Adriano está falando a mesma coisa, ó, um total respeito, parabéns. Tá? Obrigado. O Sidney Costa também, gratidão. Dona Vilma, muito grata, muito difícil esse seu estudo. Tá? Grato pela presença, pelo apoio do pessoal. E quem ficou aqui gostou. Que eu tenho certeza que todos aí o senhor colocou para pensar um pouco. Hoje vai dormir pensando em algumas coisas aí. Porque os aliens nos colocam para pensar, né? Só que nós não estamos pensando bastante, o suficiente, porque nós não encontramos a linha correta, a costura. E a costura é a espiritualidade. Só isso. É simples. Só isso. Isso mesmo. Tá. Então tá, seu Rodrigo. Tá certo? Eu quero agradecer ao senhor, sua presença, seu estudo foi espetacular, eu achei muito interessante. Eu vou ler com mais calma tudo, que eu quero entender melhor ainda. De repente, a hélice que eu te falei, depois eu vou mandar para o senhor a foto. Eu sei qual é. Certo. Eu vi naquela, eu falei, pô, tá aí a hélice. Eu vou mandar para o senhor. Tá? Quero agradecer a sua presença e deixar suas considerações finais. Bom, eu agradeço a você, Rodrigo, ter me dado essa oportunidade, agradeço aos demais participantes. Eu espero que todos tenham obtido o grau de satisfação que imaginavam ter. Esse é um estudo, como o Rodrigo falou, um estudo profundo, um estudo que demanda tempo, que demanda muita atenção, que demanda cálculos algumas vezes, que demanda imaginação. E é um estudo que está na minha linha de pensamento, que faz parte da espiritualidade. Então, é um estudo que visa mostrar a todo e qualquer pessoa que entre em contato com ele que a filosofia e que a espiritualidade, elas devem comandar o caráter ou a conduta do homem. E o homem ainda não se deu conta disso. Sendo assim, nós vamos ser imprensados pelos conhecimentos dos agroglifos, que só poderão ser respondidos pela espiritualidade. E aí o homem vai ter que encontrar a solução, que é única, que é ver o universo como algo vivo, não como algo inerte que surgiu do nada, mas algo vivo, algo que sofre ao efeito de uma programação inteligente. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a sua presença e parabéns pelo seu trabalho. Sua pesquisa está sendo espetacular. Te agradeço muito. Eu tenho certeza que muita gente vai agradecer lá no final, porque vai ver cada outro corpus ciclos aí que vão ver os agroglifos, né? E você vai botar mais ainda as pessoas para pensar, para estudar. É isso. Então eu quero agradecer a presença de todos aqui do chat que participou. Eu não pude dar muita atenção, porque eu sabia que o nosso tempo era curto, e foi curto para uma quantidade enorme do seu trabalho. Isso também é só uma parte do trabalho dele, do estudo que ele vem fazendo. Então, imagina só, é uma parte, imagina o resto. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos e fica marcado para a próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, a segunda parte, para terminar essa parte do estudo. Tá? Muito obrigado a todos. Senhor Carlos, muito obrigado por sua presença. E meu canal sempre está aberto para o senhor apresentar seu trabalho. Quiser vir mostrar outra parte, vai estar sempre aberto. Não é só essa parte dos slides, não. Quiser vir para mostrar um outro estudo seu, o complemento a alguma outra, ir mais a fundo num determinado assunto, meu canal está aberto para o senhor. Tá bom? Com certeza, Rodrigo. Eu vou preparar algo para depois dos agroglifos, ou então
Se tu me permitir, depois a gente faz uma outra live com o Cid do Pi, por exemplo. Uhum. Tá? Isso. Tem bastante material também. Terminando essa live, depois a gente faz a outra. Eu te permito, sim. Meu canal está aberto, sempre para o senhor. Gente, muito obrigado. Ficamos por aqui, 2 horas e 30 minutos de live. Quero agradecer a presença de todos e uma boa noite. Tenham uma ótima começo de semana, né? E vamos que vamos. Gente, um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.